viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou o André Castilho e platinei Sonic Chaos para Master System. Não sabe nem o que é platinar. Como os caras é mentiroso. Começa falando que platinar não é fazer tudo. Zerar com as 6 esmeraldas do caos. Zerou o jogo, platinei. Com as 6 esmeraldas. Não. Mas aí ele tá certo, zerar é uma coisa. Zerar com as 6 esmeraldas, no final é outro. Não, é outro final. Verdade. Sou o Carlos Pelerran e o primeiro que eu platinei, Super Mario World, né? Aquilo é uma obra-prima. Super Mario World 2 consegue ser melhor, mas ninguém jogou, então vamos ficar no Super Mario World 1 mesmo. Não, porque no Japão é uma coisa, nos Estados é outra. Não, é que é o Yoshi Island, aquela aberração lá não é nem Mario. Não, aquele jogo não é Mario. É bom. Aquele jogo eu acho da hora, aquele joguinho. Eu sou o Felipe Vieira e eu platinei o Sonic do Master System 3. Agora sim, já me cancelaram, né, aqui nos bastidores. Disseram que eu não platinei porque eu não passei a primeira fase em 10 segundos, né? Então, passei o cara eu falei isso. Você falou espremi o Sonic. Não espremeu, porque não sabe. Qualquer um que sabe passar isso aí. Platinar, hoje se for com o troféu tem que fazer todos os caminhos alternativos de todas as fases. Seria um recurso. Então ninguém platinou. É isso aí. Justo. Oi, eu sou o Zé Emerson, incrível Zé Emerson Gamer, e eu sou fã do Sonic desde sempre. Platinei Sonic 1. Acho que o Sonic que eu mais platinei foi o Sonic 3. Nossa, era muito... Cebolinha aí, virava Super Sonic na segunda fase. Mas Sonic 3 ou Sonic Knuckles? Não, Sonic 3 primeiro. Foi o que eu mais joguei. Depois é porque tinha que botar uma fita em cima ali. Aí nessa época eu já tava no emulador, porque a gente não tinha condições de ter. Alô, pirataria. Te entendo. As fitas. Alô? Não, isso aí não existe. Jack Sparrow. É versão para pessoas de baixa renda. Verdade. Vou concordar. Era .org o site, era do governo. .gov. Jogar Mario grátis, sabe, mano? Os caras jogam hoje também. Ver Casa do Dragão de graça, então é liberado. Opa! Mamma mia! Vamos falar sobre um dos grandes debates dos games. O ouriço veloz ou o encanador italiano bigodudo que foi criado no Japão? Um mascote ágil que fica dourado, voador e imbatível ou um baixinho que cresce depois de comer um cogumelo? Será que eu já estou mostrando a minha preferência aqui? O debate da vez é sobre as franquias Sonic the Hedgehog da Sega e Mario da Nintendo. Rapaz, essa imitação do André de Mario foi uma das coisas mais vergonhosas da história desse podcast até aqui. O quê? Mamma mia? Não é assim? Não, faz o opa de novo aí. Mas você sabe que o opa não é do Mario. Não, faz o opa aí. Que na verdade não é opa, né? Alguma coisa que ele faz quando ele pega a respiração, assim. Vai cair. Já que a gente vai falar de preferência, vamos começar falando do melhor, né? O ser humano que usa roupa, não aquele bicho nojento sem roupa que anda de chuteira. Parece uma criança da comunidade, precisando de chuteira aquele bicho. Tá certo. Mas olha, você viu o preconceito, né? Todo mundo falando que a gente é todo mundo pobre. Todo mundo pobre. Os caras crescem em casa com piscina, resort, é tudo pobre. O cara tinha Super Nintendo e tá querendo falar de coisa. Você é privilegiado. Não, vocês são velhos, é diferente. Certeza que tinha 2 controles. Você tinha 2 controles em casa e nem jogava com 2. Na minha idade, ter Super Nintendo é normal. É que vocês são velhos, de 1800 aí. Jogou o Atari. Mas os caras é tudo privilegiado. Já falou aqui, não, crescendo numa família abastada, tinha quadrinhos originais em inglês, agora vem. Quem que tinha quadrinhos originais? Com falsa pobreza pro meu lado. Eu não tinha. O quadrinho que eu tinha era o Turma da Mônica, que comprava na época era 90 centavos. Nem 90, acho que era 45 centavos que tinha lá na promoção, uns velhos pra caramba. Que aí volta e meia dava pra comprar um assim ou outro. Cruzado. Meus quadrinhos da Turma da Mônica eram os do aeroporto, sabe? Que tinha até um furo na capa. Caramba, velho, aí é velho mesmo, que nem eu sei. Cara, Vamos voltar para o tema, que os caras vão começar naquele... Pobreza era aquele álbum que você completava e ganhava um liquidificador. Disputa de briga. Quem era... Aquilo ali, que aí você tinha 5 figurinhas pra bicicleta, mas uma nunca foi impressa, né? Ninguém nunca ganhava bicicleta. Só ganhava jogo de garfo, era isso. Mas voltando ao Mario, vamos falar primeiro do Mario. Começou nos anos 80 com aquele jogo que parece o Detona Ralph, né? Que é o Mario escalando e... Não, o jogo parece o Detona Ralph ou o Detona Ralph se baseou no... Estou contextualizando pra galera que viu o filme.
Porque esse Puxando jogo, a nem sardinha, você né? jogou esse jogo no arcade. Quem Isso é jogou esse verdade. jogo no arcade? Pelo amor de Deus. Quem é Joguei esse não. velho? Não, do Mario, esse aí eu nunca joguei, não. Eu joguei Não. no Polystation. Nem no Que emulador, ele acho na que nem verdade. chamava Mario, né? Era só Era um... Donkey Kong. É, ele era o Era coadjuvante. Vamos lá. Não, ele era o herói. E na verdade não chamava Mario, chamava Jumpman. Isso, era o Que era o Jump. menino, o homem que pulava. Ah, que criativo, hein? Pô, na época eu jogava o Mario no PC, se alguém jogou no PC vai saber, tinha um jogo chamado Dave 00, um negócio assim, depois vocês Ó, procurem. um hack aí. Era o Mario que eu jogava na época. Procura. Esse eu não conheço, não. Mas o Donkey Kong, quem assistiu o filme Pixels, sabe que o Donkey Kong é um Meu jogo Deus. muito importante para esse filme. Filme ruim da miséria. Vamos lá. Não é tão ruim assim. Ah, não. É melhor jogar esse Mario no arcade do que ver. Ó, era Dangerous Dave, vou mandar um link Meu pra Deus, isso aí vocês, deve ser vocês verem. um hack da Tectoy do Mario. Que Mas nem o é Turma da cara- Mônica. É, Não, do Turma Mario, da velho. Mônica e o Castelo do Dragão. É o mesmo criador. Caramba. Nossa! Oi, saiu um remake desse jogo também, tá? Sério? Remake de Turma da Home Hack Mônica é e muito Castelo do bom. Dragão. Lindo, maravilhoso esse jogo. preciso cara, jogar esse de aí. verdade. Tem É que o fazer- Wonder Boy, na verdade. É, o original. É, o Wonder Wonder Boy. Boy eu peguei, pô. Que virou o Geraldinho também. Wonder Boy. Então, só que O a remake tá Tectoy bonito, fez um mod, vamos dizer assim, né? Na época não existia mod, mas tinha um mod que a Tectoy tinha feito, que era a Turma Mod da oficial, Mônica. tá? É oficial. E até o remake que eles fizeram tem o mod também, é maravilhoso. Porque esse também. jogo não tem sentido nenhum, né? Tem um outro que a Mônica enfrenta o Capitão Feio, que é o inimigo do Cascão. Não, então, mas Mó bagunça. mas não precisa ter sentido, cara. Tem que ser divertido. Qual o sentido de Mario? Resgatar uma princesa chutando tartaruga. É, ué. Principalmente O nos projeto anos... do Tamar tá aí, ó. Aí pra você ver, já vê a importância do Sonic. Mario tem que salvar uma princesa. Sonic tem que salvar o mundo. Não, ele salva a floresta. Vamos Aí, começar aí, que é a filosofia, floresta. Senhor, o Sonic é ecológico. Ah, claro. É, pra você ver como Exato. você... O Sonic, ele destrói o robô pra salvar o bichinho. Tá, a gente vai falar do Mario. Sonic depois. Já Ah, vamos é falar maravilhoso. A O carro Sonic da é tartaruga sensacional a nos história. outros. Vamos falar do encanador. A vai, vamos falar do história, né? encanador. Que, nossa, o Last of Us. Você começar a filosofia. Nossa. O Vamos falar do ouriço encanador. estava depressivo lá. O primeiro jogo com encanador foi o Donkey Kong pra arcade. É criado por quem? Pela Nintendo. A Jura. Se você gosta do personagem, você gosta, é o seu, né? Eu sou fã do Mario, não sei o quê, não sabe o que foi o pera aí, Shigeru. mas- Ah lá, bonito. Não sabe que foi o chiqueiro. Já falei. O que eu gosto de Mario Ah. é trilha sonora. Koji Kondo, Koji Monstro. É o, Certo. A gente tá falando aqui da trilha sonora que chuta a cabeça da SEGA. Porque aquele... Discordo. Não, aquele pera videogame aí, fuleiro não, com não. aquele... Ó, Não. Parecia o tio da pamonha Então, mas, vendendo ó, maçã do amor. Ah, não, a música é boa. Aí A que tá, qualidade você do não pode áudio que é ruim. comparar. Aí é que eu tô falando, você não pode comparar Posso porque é a mesma geração. a questão técnica. Não, mesma geração. Não, mas a questão técnica É, não posso comparar tem o Play como você 5 com comparar o Xbox 8 bits Series. com 16. Não, os dois são 16 Sim, bits. mas é mesmo Series. Não. São. O Shigeru Master System é Miyamoto. 8 bits, pô. Não, mas a E o comparação é com o Mega Nintendo Drive, 16. irmão. A comparação é com o Mega Drive. O áudio do Mega Não, Drive é uma Sonic porcaria. Master System. Não, Que não, mané não, porcaria. O áudio Que do mané Mega- porcaria. O áudio do Mega Drive não é ruim. não. Vamos falar da história do Mario. Ouviu um Golden Axe? A música, se tu chegar em qualquer lugar, alguém que jogou e tocar. Peraí, vou até pegar aqui, ó. Se fizesse aqui, ó. Coisa linda. Coisa linda. Melhor que o áudio do Mega Drive. Que isso é Mega Drive? É o Golden Axe. Não, isso é um Mega violão. Drive. Não sei se você sabe. Isso é um violão. É, aí ele tem um ponto, aí ele ganhou no argumento. Não, mas a gente lembra da melodia. A melodia é super marcante. A questão não é qualidade das não tem como, músicas. velho. É qualidade de áudio do videogame, mas vamos chegar lá. Vamos de novo. Exato. Mas a gente não tá comparando videogame, a gente tá comparando Mario e Sonic. Aí Não, você mas tem que comparar a plataforma, pô. Senão, que Não, campo etéreo é esse? Ó, a gente combinou que a briga é pro fim. Tá bom, vamos lá. Falar do Gente, Mario. desculpa. Começou de verdade Mario Bros. Vai, vamos lá. O joguinho que todo mundo jogou. Mario Que- Bros. Que você anda pra Super esquerda, Mario sai na Super. direita. Tá, mas que ano? Ah, você também quer a enciclopédia aí. Não, abre mas o a gente tá Wikipédia. contando a história. Ó, você 1981 lançou o Fliperama, o Certo. Donkey Kong, que era basicamente o Jumpman, que é o Mario, um bigodudo lá tentando salvar uma princesa que nem era Peach, depois eu descobri que não é a Princesa Peach, é outra princesa que eu não lembro o nome agora. Aí ele tinha que subir fez lá dever de casa os todo lugares, e ele Certo. tinha que passar os barris e tal, e aí no final o Donkey Kong caía lá de cima, mas um jogo muito bom, tal. Depois veio o Mario Bros, que também ele tinha que passar por Qual é o ano aí? Vai, encanamentos. Wikipédia. 1983. Tá, pronto. O Mario Bros. Pra Nintendo, pro Famicom. Nintendinho Nintendinho. fuleiro. Videogame Nintendo. Aí já vocês têm uma vantagem.
quem é... NES, Nintendo É Entertainment porque aí a System. gente tá discutindo Mario e Sonic, né? Se for discutir videogame, aí nesse caso o Master System, nossa, dá um banho, que o Nintendinho ou videogame ruim. Nossa, Ué, então a Não, gente já Nintendo- ganhou aqui, então, já que é pra mas falar você disso. falou já que a ganhou. discussão não é o videogame? Não, mas agora você quer botar, agora você quer tirar, agora que você tá perdendo, você quer tirar. Não. Então, mas aí, se vale comparar, tem que comparar os dois. A geração é a mesma, Nintendinho e Master System. Master vem o System é Dream- muito então, melhor então aí que o vem o Nintendinho. Dreamcast e o 64. Então vai ter que entrar o Dreamcast no meio aí. Não, mas Caramba, você quer comparar, Dreamcast continuar eu vi comparando o quase videogame nada, da mano. SEGA, a SEGA faliu, parça. Nem faz... A SEGA virou um Sim, minigame. mas não interessa. A SEGA não faliu porque tem Sonic até hoje. Exato. Eu tô falando, se é pra comparar... Tá, vamos o que chegar a até SEGA o lançou pra Dreamcast. concorrer com o Switch aí? Fala pra mim. Não, mas a gente tá falando até o Dreamcast. Exatamente. Vamos lá. Nintendinho, videogame ruim. Nintendinho lançou primeiro para Fliperama, depois eles fizeram a transposição para Nintendinho. Exato. Veio o Mario Bros. Aí depois para Nintendinho, pro NES, pro Nintendo Entertainment System ou também Não, ainda é Famicom. Nintendinho. Ah, tá. Aí Entendi. veio o Super Mario Bros. Nintendinho. Aí veio o Super Mario Bros. Super Mario Bros. Certo? Primeiro lá de... E tem que lembrar que aí todo mundo tem que... Façam aí sua reverência à Nintendo. Que eu nem sou Nintendo, sou sonista, já começa aí. Mas faça referência a Nintendo, que salvou os games. Que depois daquele fracasso do outro Atari, Exato. Nintendinho, que mesmo sendo uma porcaria hoje, mas na época Segurou era a peteca, revolucionário, segurou a peteca. 1985, o Super Mario Bros. E Já aí, dá pra jogar de 2, ó. Já dá pra jogar de 2. Tá certo. Que é o Mario vermelho e o Mario verde. Exatamente. Né? Aí depois resolveu chamar de Luigi. Mano, tinha 3 cores. Hã? Tinha 3 cores. Só de você diferenciar 2 já é muita coisa. Jogamos Já de 3 é cores. verdade. Não, o Game Boy Color tem mais cor que o Nintendinho. Mas vamos falar que qual o nome do cidadão aí que você citou que fez a trilha Koji Kondo? Cara, Ele é o um cara é um monstro. gênio. Ele é um Não, gênio. Não, porque maravilhoso. fazer uma trilha daquela que você lembra até hoje, que é meio salsa. Tan, 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 Sim. tan, tan, tan. E que outro Cara, jogo que ele fez a trilha? que ele fez a trilha? É. Não faço ideia. Não, é você, fez aquele lá, enciclopédia? Não, eu não. Lógico que não. De trilha de videogame é você, eu não manjo nada. Mas que outro jogo que ele fez a trilha? Ah, agora tem que dar que bonito, né? Vocês viram, o né? Hugo sabe, né? O Hugo sabe. Aí veio o Mario, o que muda... Depois a gente pode falar sobre a jogabilidade, mas só traçando aqui uma linha, né? A gente teve o Super Mario, que nem... Por que Super Eu queria Mario? dizer Porque... pra você, é o que a gente comentou antes, do Star Fox, que vocês estavam comentando, Koji Kondo, fez a bom, trilha. mano. E só Muito do seu bom, queridinho, Zeldinha, tem alguém Zelda. que trabalha aí, tá? Não, o Shigeru Miyamoto é um gênio também. Porque o cara fez Mario, Zelda e tem mais um jogo da Nintendo que ele foi, que é Eu sou dele. Star Fox, deve ser a mesma equipe. Não Star sei. Fox, Donkey Kong. Pronto. Aqui, ó. É. O Que aí do Donkey Kong quem faz a trilha é o David Wise. O Donkey Kong original, o Mario, Super Mario, Zelda, Star Fox, o cara, né, sensacional. Mas o Super Mario já muda bastante do Super Mario pro Mario, porque o Mario e É o o Donkey Super Kong Mario, né? era pra arcade, tinha Exato. todo o esquema de arcade, era tudo numa tela só. O Super Mario já foi projetado diretamente para os consoles caseiros, então você vai passando de fase, vai rolando, aí você vai passando por mundos diferentes, e aí você já tem a ideia assim, você tem um objetivo pra completar, mas você tem coisas escondidas pra você fechar lá. E aí você tem Super Mario 1, Super Mario 2, que inclusive tem uma diferença do Japão pros Estados Unidos. Nos Estados Unidos, pra fazer o Super Mario 2, eles tiveram que fazer... Eles fizeram um mod, né, de um outro jogo. Que eu esqueci Um como outro o jogo nome. lá também que eu esqueci, foi uma porcaria aquilo ali. Aí tem 3, aí tem o Revolucionário, sim. Não, é que o Super Mario 3 já é revolucionário, calma lá, você não pode pular assim, porque o Super Mario 3 ele também sai já pro Super Nintendo também, e talvez seja assim, o melhor jogo de Mario de dinâmica, que é o que ele tem o rabinho lá, que ele voa, aquele jogo é Mas maravilhoso. você acha melhor que o Sim. World? É o que ninguém jogou. Cara, é o que ninguém eu conhece. acho- Ah, ninguém jogou não, eu pega aí, só o tudo, Super né? Mario 3 É, vendeu eu não mais que joguei o Master tudo. System. Eu não Sim, joguei mas tudo, pergunta mas aí eu quem acho que jogou. interessante. Pergunta assim, qual que é o Super Mario que você lembra? mano, Vai ser o do porque Super Nintendo, aquele vocês primeiro. caça calango aí, tá jogando agora. Por que vocês não jogaram? Não, Ninguém jogou. Ninguém jogou. Vende milhões, mas ninguém agora eu vou jogou. O falar, pessoal é igual comprava o pra Sonic. guardar. Mas se tu vê o Sonic 1, top. Sonic 2, muito bom. Sonic 3 é o que todo mundo mais lembra. Que mentira, ninguém lembra Mario. dos outros Sonic Super não, o Mario. pessoal só Super conhece o Mario, Sonic de 1. Nintendo. Ô, Mario 64.
Felipe, cantarole uma música do Sonic 2. Eu falei Não, Felipe, eu você é já tinha viciado. essa música, já. Você é gamer, você é Não, obrigado já a tinha saber. essa música. Olha lá, o cara que é músico não conhece. Todo mundo conhece o Sonic 1. Quando chegar lá, a gente discute. Apesar dos outros serem baita jogos. Vamos continuar no Mario. Aí o... Chega no Super Mario World, que aí, desculpa, né? Aí foi top. Só aí uma não tem aberturinha como. lá Super já Mario você World não tem como. consegue tirar aquilo no Mega Drive, mas nem a pau. Qualidade de áudio, tudo muito superior. E claro que tem a questão do Zé já falou, o hardware também do Super Nintendo, ele é superior, principalmente essa parte de áudio. Mas o Mega Drive tinha um processador melhor, tá? Então também não tem essa desculpinha aí. Tá, mas a diferença não é o processamento. Seu áudio é em 16 bits ou é em 8. Não, mas tô falando do Mega Drive, não do Master System. Vamos lá, comparar a geração. Master System É já verdade, morreu não. essa hora. Desculpa. Super Nintendo O Master saiu, o System Master tava- System já virou Latão, o né? videogame do primo pobre. Seu primo rico já comprou o Mega Drive. Então, era meu, né? Eu fiquei feliz nessa época. Ali já era te eu, ali passou. era eu. Ó, mas falando sobre o Mario nos anos 80 foi uma revolução, como vocês falaram. Quem não conhece a história dos videogames, os videogames têm uma primeira geração, lá nos anos 70, a segunda geração, que é o famoso Atari. Só que o Atari, no Brasil a gente não pegou nada disso, porque a gente vai pegar as coisas com 10 anos depois, anos 80, hiperinflação, 1000% ao ano. A gente tá reclamando da inflação há 10%. Um dia a gente 10%. pode fazer um cast sobre a história dos videogames, que é muita coisa. Não, mas aí é importante falar que teve uma quebra, os caras resolveram lançar ET, um jogo do ET, que quebrou não só a Atari, mas o mercado de videogames. Você sabe que esse jogo é tão ruim que pra desfazer eles jogaram no deserto lá e passou o rolo compressor por cima, e nem é zoeira. Tanto cartucho que ficou no estoque. Caramba, E aí, doido. só que isso aconteceu nos Estados Unidos. No Japão, o pessoal tava lá no gás. E aí, eles fizeram Donkey Kong, o Mario, e aí trouxeram o Super Mario Bros, que salvou a indústria nos Estados Unidos. Aí veio a Nintendo para os Estados Unidos, salvou a indústria Dominou o mundo nos e Estados depois Unidos, dominou foi tudo. soberba e virou o que é hoje. E aí a Depois Nintendo se esqueceu. foi... Até hoje tá soberbo, velho. Meu Não, Deus, tô tá- triste. que é da Tentando indústria. trabalhar no Mario até hoje. Não, ela viu que o Mario deu Deus certo e depois criou o Pokémon e o Zelda e falou, E vamos aí viver ficou disso. só isso. E eu Exato. ganhei o Switch Mas da minha se você esposa e ver tô o sem que é a jogo até hoje. Nintendo. Mario, Exato. O que é a Nintendo? Mario, Zelda, na Metroid, ordem, Mario, Pokémon e Zelda, é isso. Mario, Pokémon, Zelda e Metroid. Mas eu tenho a É, impressão... mas ainda é mais nichado já. Aí depois do Super Mario World, você começou a ter uns É que, pera, spin-offs. aqui o Super Mario World, você tem... Calma lá, você tá pulando coisa. Não, mas é porque a gente vai falar de 2 jogos Calma, hoje. deixa- Vai ter um monte de coisa pra falar. Calma. Quem tá ouvindo isso aqui, ó, saiu essa semana aí, a gente falando 1h30 lá de Hajime no Ippo, quase, que os caras não saíam do anime de boxe. Então, calma. O Super Mario World também tem algo que a gente vai discutir no Sonic, que os caras começaram a ser malandro, vender videogame com jogo. Então também é por isso que todo mundo conhece. Não era só o carro-chefe. Você comprava o Super Nintendo, via com a fita do Super Mario World. Ainda mais gente que era pobre, era uma fita por ano. Pois é. Jogou o Super Mario World uns 2 Cara, anos. como eu lembro disso, velho. Uma fita por ano Então, no a aniversário. gente que é pobre, o videogame já vinha com o jogo, a gente não tinha nem fita, só falando. Ah, então, É isso aí. já é. Videogame Não, aqui, não, irmão. processador bom. Já Você vem com o tinha jogo fita, você dentro. podia trocar a fita com outra pessoa. Se eu quisesse trocar a fita, não tinha, eu tinha que trocar o videogame. Empresta Com o seu certeza. videogame Isso do aí. Sonic Modo 1 que eu te triste. empresto do 2. Exatamente. Mas saiu o Super Mario World, que aí é um jogo fantástico, e aí você tem direção de arte, som, é tudo maravilhoso. Aí você já consegue enxergar o Luigi de verdade, diferenciar ele do Mario, tem uma diferença É real. verdade. E ainda tem o Super Mario World 2, antes da gente começar os spin-offs, que é quando ele faz, que é o Yoshi Island, aí que ninguém esse conhece também. é... Ele foi um jogo... Aqui não foi tão famoso aqui no Brasil, apesar de ter vendido bem também. Mas assim, você fala que questão de qualidade de desenho, é absurdo. Se você quiser pesquisar a imagem, ele é aquele videogame de fim de... Não, o jogo Yoshi do fim- Island, ele é incrível, cara. A minha esposa também, ela adora esse jogo, velho. Inclusive, ela tem um 2DS, né? E é só o que ela joga. É porque é Yoshi jogo Island. de fim de isso geração, que eu ia quando o cara perguntar. consegue tirar tudo do console, entendeu? Tirar, tenho exato. do- É tipo um Final Fantasy IX, né? É. É, o Phantasy Eu Star tenho 4. do DSi. Eu tenho do DSi, esse Yoshi Island. Eu não sei se é o mesmo, mas se for, eu tenho do DSi. É o muito cara bom, citou velho. Fantasy É um que Star o Mario aqui, fica deu chorando agonia. pra Phantasy cacete. Star 4 Nossa, é ele ruim, fica por chorando. acaso. Phantasy Star 4, você Não, já jogou Phantasy Star não, 4? pelo amor de Não, Deus. você falei que Ele Fantasy não sabe nem o que é, pô. Não, eu sei que é, eu joguei, só falando. Phantasy Star é essa série que já faleceu. Você fica viúva de Phantasy Star. Você é viúva de série morta, sabe? Velho, Phantasy Star 4... Oxe, mas não é porque acabou a série que acabou. Exatamente. Que se perdeu o negócio. Os caras arrancaram tudo. Eu estou apenas citando porque ela foi no debut do Mega Drive e ela arrancou tudo também do Mega Drive. Ela tem quadrinhos ali, o mas é que mangá aí- colorido no. É que aí tem uma coisa na chamada animação. também Final Fantasy Cara. VI que põe esse Phantasy Star 4 no bolso, né? Ah, tá, vamos. É só isso, já quer falar de videogame top, assim. Beleza, aí a gente começa a chegar na geração onde a gente falou, a Nintendo ficou soberba. Que a gente tem que lembrar aí, até então a Nintendo também,
por ser o videogame mais forte, apesar de ter tido um momento que Mega Drive e Super Nintendo dividiram quase 50-50 o mercado, foi acho que a única vez que teve uma disputa bem justa. Depois a SEGA começou a tropeçar sozinha lançando videogame ruim. Isso é verdade. Sim. Então ela se Não foi do videogame ruim, Foi. outros problemas. Aí ela Não, acho- teve não coisa acho que ruim, foi. coisa Não só boa. videogame, acho que Depois faltou do Mega criação Drive pra teve fazer o quê? outras coisas, né? Teve, já Eu acho, lançou eu Sega também CD, o Neo Genesis, que era o negócio lá de meio que arcade pra sua Que casa. você engatava no Sega CD. É, o e- problema da SEGA, que eu falo videogame ruim, que ela lançou dois muito perto, um perto do outro. Então ela queimou o Mega Drive, queimou o console, e aí chegou a Sony e acabou com Exato. toda a brincadeira. Mas então, Exato. a Super Eu acho que Nintendo o último respiro dela tinha que ser poderia ser o Dreamcast, mas aí já tava da já tava já. Aí o Super Nintendo, a Nintendo em si, tava com o apoio das third parties, então a Capcom, a Square, todo mundo produzia pra eles, ela Isso é ditava o verdade, mercado. É mesmo. Nesse tempo foi quando surgiu a famosa Sony, que fazia parte da Super Nintendo, e falou, olha, acho que a próxima geração, 32 bits, vamos fazer CD. CD é o futuro. Nintendo deu risada e falou, cala a boca, o futuro sou eu. E chutou os caras da Nintendo. E aí a Nintendo lançou o Nintendo 64, que é aquele controle pra jogador de basquete, né? Pra quem você tem que ter quatro Nossa, mãos pra aham. segurar aquele controle. Uma criança não segura aquilo. A lei não era pra Eu mim, gostei não, do console, mas o controle é Não, muito ruim. a minha cara. frustração é porque o Nintendo 64, como eu também sou pop, porque o Nintendo 64 é concorrente do Play 1. Certo. Na época eu falei, mãe, me dá um Play 2. Ela, beleza, chegou com um 64 em casa. É um videogame preto. É o preto, é o preto. Chegou com Mas 64. você pede pra mãe também, Ah, cara. mas vou pedir pra quê? Eu sou criança. O tio dá bala na rua. Eu sou sequestrado, tem que ser pra mãe. Aí o Nintendo 64, ele chega no famoso 3D, e aí você começa a ter Mario Paper, Dr. Mario, Mario 64. Mario 64, que Mario foi uma 64, quebra de paradigma. Super Foi Mario, muito bom. Exatamente. Muito Mas bom, velho. Muito E bom. o Mario Kart, que também inaugurou um gênero que hoje é comum, né? Tem que jogar os personagens num carro. É, carro-chefe, viu? a corrida maluca. Fazer a corrida né? maluca Quer com a dizer, galera. Mas Mario Kart é muito bom. Mas tem o Mario Kart pra Super Nintendo também, não tem? Tem. Tem. Ele, inclusive, tem, hoje... tem. Mas tem. Melhor de tudo. Que feioso, rapaz. Vai pra lá. Não, feioso. Tu é calma lá, louco, calma lá. 64. Eu Se a prefiro gente for 64. comparar É, o eu do prefiro 64 com o Super Nintendo dá um banho. Isso como comparar, velho. Não, sim. É comparar assim, por exemplo, eu tenho um boneco aqui, uma estátua do Kratos de 2 metros aqui em casa, aí chega minha mãe com um boneco. Pô, não gostei do boneco. Claro, pô, o boneco é R$15. Não, A estátua mas do calma Kratos lá. custou uma casa. Eu tô falando que o do Super Nintendo é melhor do que o do 64. Ele defendeu. É Eu melhor, concordo com você, mas ele tá porque falando assim, é feio. Não é feio. Não, é pô. feio também, mas assim... É porque se você vai comparar com Yoshi Island ou com Mario World, ele é feio. Mas comparando com o Mario Kart 64, ele é lindo. Que aquele gráfico de Mode 7 lá, porque é o 3D simulado do 64, na verdade, naquele jogo. Qual? O do Mario Kart. Mario Kart. Tá. Então, na Mario verdade, o cenário tá mexendo, você não mexe. Então você vê hoje, nossa, é um negócio grudado na tela assim, é muito feio. Mas é um jogo Cara, divertido porque jogava com a É galera. muito divertido. Esse é o lance. A diversão. O Mario é da hora, Kart velho. é um jogo muito. Não, fala vocês dois, né? Porque eu e o Carlos estamos falando aqui direto. Fala vocês dois. Fala, Felipe, sobre o Mario Kart. Qual a sensação de tacar casco de tartaruga nos outros? Nossa, e a É muito banana, bom, velho. A banana que é da hora. O vermelho é o melhor, pô. Não, Mas eu creio que o casco o vermelho, comunista. maluco. Ei, eu não sei se a SEGA conseguiu, porque eu joguei menos jogos da SEGA, né? Mas eu acho que o Nintendo conseguiu revolucionar nesses assuntos nesses jogos, na verdade, né? De jogar com amigos, né, velho? Eu acho que foi a virada de chave, talvez, né? Porque esse kart, eu me lembro concordo. daquele Rock. Rock foi um jogo do Super Nintendo também, que a galera fala muito, que é um jogo de corrida. Por mais que Rock and fosse Roll chapado Racing. lá, o carrinho rodando. Rock é o que trabalha com Rock o Rock. Nossa, esse jogo é maravilhoso, Tem muito jogo desses que, pra você jogar de galera, era da hora, né, velho? Na época. Mas esse é antes ou Bomberman, depois do cara. Mario Kart? Eu Nossa. lembro desse jogo. Eu acho que é. Cara, eu não lembro a data, Porque mas o estilo aqui, dele é velho, aquele no que é um Nordeste, quadradão acho que- tocando rockzão e você tá correndo lá com os Cara, parceiros. no Nordeste Nossa, a galera é isso. amava. E olha que o que é forte aí é o piseiro, né? Nem o rock. Agora, né, mano? Se tivesse o piseiro Não, Racing... mas ó, se você ver... 93, o Nordeste mano, é uma das 93. maiores bandas de metal do mundo, cara, que é Calcinha Preta. É, nossa. Aí. Acertou. Ei, esse cara conhece. Não é? ele, velho. Por um a gente segundo só eu achei que ele ia vir escuta, com uma pô, banda O forró só nova. faz sucesso porque Conhece. vende. Que é Aí todos conhece. os caras que gostam de rock e falam, como é que a gente vai viver de música? Forró. Aí O nosso conhece. editor que é Faz umas roqueiro versões tá ali e amando acabou. Respeito, Zé, respeito. Cara, respeito. qualquer roqueiro. Eu vou falar que eu sou assim, eu sou do heavy metal desde os meus 12 anos. Qualquer um. Se você botar, sei lá, pede pra tocar Limão com Mel. Meu amigo, Masters com quando leite. vê assim, não ama para mim, não. Os fãs de Angra já ficam tudo doido.
Nossa, velho. E aquele cabelão ainda, né? Simulando o Angra. Exatamente, velho. Mas é a influência, Sou pô. metaleiros. Emulador de banda, o calcinha preta. É tipo isso. Faz um mod aí dessa música. Mas o Mario Kart veio 64 aí, quando você... Porque assim, você tem os spin-offs primeiro. Eu sinto que o Mario dá uma queda ali no meio dos anos 90, mas a minha impressão é que o Mario 64 ressuscita um pouco a franquia Sim. Mario. E Pra trazer pro 3D, e aí depois eles ficam no 3D pra sempre, É né? que também tem uma coisa interessante, que o Super Nintendo, a Nintendo em si se vende como uma empresa pra família, assim, pra criança de um modo geral. Então acho que ela nadou muito de braçada nesse sentido, porque a galera que jogava videogame na época era tudo criança, a maioria era moleque. A SEGA, ela tinha uma proposta de ser o videogame mais do adolescente, é o cara mais Sim. descolado, é um jogo Sim, um pouco mais sim. adulto, tanto quando você pega o Mortal Kombat 1 tem sangue pra todo lado, então tipo, ela queria isso. Nossa, tinha 3 cabeças no Fatality. É, surgia a Estourava cabeça. 5 braços. Todo mundo era o Goro. Não, E vou aí... até contar uma história Exato. depois da SEC que eu vi num documentário, muito bom. Só que é isso, ela teve uma queda, foi pro 3D. Por que tem essa queda? Porque quando a Nintendo chutou a equipe que virou a Sony, todo mundo conheceu o PlayStation 1, que, meu, E aí, regaçou. a Sony sucumbiu, acabou, né? depois lança o Play 2, que é o videogame mais vendido da história até hoje, então assim, eles tomaram conta. E aí a Nintendo se viu no lugar da SEGA, porque a SEGA também começou a ter que viver de jogos dela. Então ela começou a lançar coisa que era dela e tinha qualidade. Quando vem o PlayStation 1 e toma da Nintendo o mercado, a Capcom olhou e falou, pra que eu vou fazer pra vocês? Vocês não têm direito a mais nada, eu vou lá fazer Play 1. Porque quando você pega o 64, a Nintendo era muito... A Nintendo é brasileira, é uma empresa malandra. Ela lançava o jogo, aí você era obrigado a comprar o cartucho que ela produzia. Claro. Então, pra eu fazer jogo Sim. pro 64, eu tinha que te pagar pra eu ter direito a fazer jogo pra você, comprar o cartucho que você produz pra lançar pro seu videogame pra você vender. Então, o nível de agiotagem, 99. E aí, Exatamente. quando ela cai, porque o Play toma conta, é quando ela começa a se fortalecer mais nos portáteis. E aí a gente vai ter, depois, tanto o Mario... acho que é Mario Galaxy e o Mario Odyssey, que, assim, são também... Assim, jogos fantásticos e é o que vende o console da Nintendo até hoje. O cara compra um Switch pra jogar Mario. Gasta 2 mil pra jogar Mario. Não, Porque eu bem, deram, acho me que, deram, assim, tá? Eu acho Se que tinha ainda papo aí. tem um pessoal mais velho também, que assim, a minha única vontade de comprar um Switch é pra jogar Zelda. Ah, não, sim, mas Eu aí a concordo. gente entra naquilo. A Nintendo vive de jogos dela, né? Exato, sim, com certeza. Não existe, tipo, me fala algum jogo da Nintendo que não seja da Nintendo. Que Não assim, que seja. é muito bom. Não tem. Eles estavam até, Não o tem. Z deve saber mais disso, eles estavam até com uma polêmica aí, porque tá todo mundo com o seu serviço de cloud, né? Com o seu serviço de Sim. streaming, né? Você tem a PlayStation, tem a Xbox, tem aqui o... Como é que é o nome Game da Pass. Microsoft? Hã? Ah, o xCloud. Isso, tem o Nossa, xCloud, mas tem um... que nome criativo. Qual é o nome aquele lá do... Não, mas tem o PAS xCloud, lá, o é. Xbox Pass, não é? Qual que Ah, você... sim, o Game Pass. Game Pass, é a Pass, coisa exato. mais... É o melhor custo-benefício que tem. Sim, Exato. Vai ter Total. 3.500 jogos se você não vai jogar um. Se eu não me engano, a Nintendo mas ainda vai ter. não tem um negócio desses, né? Ou tá Não. patinando. Na ainda real, não. tem uma assinatura deles, mas eu acho que não dá jogo de graça. a vamos dizer assim. Nintendo- De graça não, que você tá pagando, mas é só pra você, tipo, você paga pra jogar online. Tenta jogar Tem com no- dois no- Switch no pra você ver. Switch. Tem que pôr o número do CPF, alma, cadastrar do poupa-tempo. É mó trampo. Pacto de sangue. Assinar nossa. um contrato. O negócio é muito arcaico. A gente tava esquecendo de um também, que aí eu já não joguei tanto, porque, como eu falei, eu peguei, tipo, minha geração, na verdade, eu sou 96, então, teoricamente, minha geração era pra ser Play 2, mas é Brasil, então comecei É. no Play 1 e joguei Entendo. um pouco antigo. E no Play 1, aquele 1000 jogos de Nintendo. Tinha aquele CD com todos os jogos. É. Aliás, esse foi o Esses- motivo que a Nintendo... Oficial, inclusive. É, bem oficial. Esse é o motivo que a Nintendo fez o cartucho, né? O Igual- argumento era pra evitar pirataria. Esse era o argumento. E tem o Mario Party, né? Que também, pra Mario quem gostava Party, de muito jogar bom. em galera, isso era legal. É tipo Olympic Games do Mario. Você joga tudo que tiver ali. Mas esses são jogos muito legais, muito divertidos, né? A coisa é muito divertida. É o que o Calum falou, né? Que a Nintendo, ela puxou mais pra esse lado de jogar com a galera, jogar... Tipo, vamos juntar um pessoal pra jogar. E é a Sim. coisa que, por exemplo, num jogo de Sonic, você no máximo consegue jogar com uma pessoa só, e olha lá. E você fica não bravo se tem que passar o esses controle. jogos, esses spin-offs. É verdade. Agora você tem... Sonic tentou fazer um negocinho, mas a gente fala mais pra frente. O Mario,
fazendo sucesso, os caras queriam aproveitar a franquia pra outras coisas. E aí veio o filme do Mario. Nossa, aquela coisa... 1993, Meu acho. Deus! Que é considerado um dos filme é horrível, piores filmes da Eu não história. sei se ele é o pior live action, mas ele tá disputando forte. Até hoje, Prefiro nem os assistir. diretores Foi quase que entraram em abriu. depressão, porque Hollywood chutou os caras foram fazer publicidade, inclusive. Nossa, terminou na publicidade, terminou fazendo o dolinho. A galera... Tem ideia boa aqui, um guaranazinho aqui. Qual que é o nome? O Rissato deve saber o nome dos atores, que são os caras conhecidos aí, é o John... Eu esqueci o nome, tem o ator do Mario lá, ele é razoavelmente conhecido. Eles fizeram lá uma coisa ruim, como diria o Carlos aqui. Eu acho que ele disputa com Dragon Ball, cara, o pior live action. Provavelmente. Ou com Nossa, aquele pior Mortal disputa, Kombat velho. Annihilation, sabe? Nossa, era com aquele. É que o Mortal Kombat que eu lembro é só 1 e o 2. Tem mais um. Tem um outro aí, tem umas coisas ruins que o Baraka... Não, mas ó, o primeiro Mortal Kombat, o filme foi Não, top, não, é tá? legal, é legal, é legal. Tô falando. Eu gostei. O primeiro Mortal Kombat é bom. Não, ainda mais no mar de live action, ele é rei, né? Exato. Mas o Mario todo mundo... Eu ainda quero assistir de novo pra Faz saber... isso não, cara. Eu vou ter a mesma sensação. Seu ódio vai ser maior. Hoje ele é considerado um cara. filme Não cult. faz Não sei se isso. vocês sabem disso. Mas deve ser muito Não, ruim. velho. E aí De quem vem... trabalha com ocultismo, né? Aí vem uma coisa que a gente falou, até tava ouvindo eu acho que foi um programa que a gente gravou com o Z, não sei, que é assim, produtor cata o produto e quer... eu só quero os nomes dos personagens. Aí faz um troço completamente diferente. Você atrai a ira dos fãs e os críticos também não gostam, porque vai ser um filme meio B, assim, normal, então é ruim. Aí, depois, teve uma série de TV do Mario que também são horrorosas. Eu lembro de assistir um desenho animado do desenho Mario, ruim, também não é legal. E agora, o filme do Mario, depois a gente pode falar. Assisti com meu filho sábado, o filme, a Illumination, né? Os caras pegaram a galera da... Vamos ver a discussão aí, porque tem cara aqui que assistiu e achou ok só, viu? Não, vamos lá. Você quer comparar com o quê? Com Up nas alturas? É lógico que... Não, já que a comparação do programa é com o Sonic, vamos comparar com o Sonic. Sonic Prime é muito bom. A série animada. Não, E os filmes live action. O O filme live action, eu não assisti o filme live action, então não posso opinar. Eu vi Mas o filme 1 assisti, do velho. Sonic. Também vi um, não vi o 2 ainda, mas um eu gostei muito, velho. Eu também não vi, não. Não, mas eu sei que assim, agora tem os filmes parece que... E assim, o filme hoje é o filme animado mais assistido da história, se eu não me engano. Ele passou... Já ultrapassou, inclusive, o... Ah, não. Qual que foi o Frozen, filme? né? Ele passou Frozen no final de semana, não foi? Passou. Não, eu acho que ele é o que mais vendeu, de bilheteria. Não, é Deixa eu ver absurdo qual que era. porque- Eu vi esses dias aí. É porque mesmo sendo ruim, a gente vai ver isso, que é a questão. Sim. E a gente tá falando também, é capaz de quando esse programa for lançado já ter passado 1 bilhão, porque ele Ah, não, tá sim. destruindo. Já passou. 1,9 bilhão Ô, já. louco. De É. reais, né, no caso. Mas assim, lembra De que assim, bilheteria, como a caraca. gente ainda vai comentar, a gente tava brincando, um chuta a tartaruga, o outro salva a floresta. Mas assim, são jogos que não são conhecidos pela sua história. Então Sim. também dá um certo medo do que os caras vão fazer com muito filme. É. Porque você tá meio que tirando leite de pedra. Mas a gente vai falar sobre alguns aspectos interessantes aí que o filme traz e que você pode até ver no jogo. Beleza. Que tem um pouco disso. Mas enfim, falando sobre o universo, né? Pra quem nunca ouviu, não sabe o que é Mario. Vamos pro universo do jogo. Né? O logo. universo do jogo. Então, o universo do jogo começa no mundo real, é um encanador nos encanamentos enfrentando primeiro Que é uma ideia gorila muito boa, gigante. né, mano? Um orelha seca que vira o herói, né? Tipo, E é engraçado, né? Ele começa como Jumpman, mas como o cara é bigodudo, os caras falam que ele é italiano do Brooklyn, de Nova York. italiano. Mas foi criado no Tá bom. Japão o jogo. a xenofobia rolando solta. Isso é anos 80, ninguém liga pra nada. Só que aí eles vão nos encanadores e nos encanamentos eles começam a encontrar as tartarugas, que é o Mario Bros. E aí eles vão para um mundo paralelo através de encanamentos e um mundo que funciona, né? Com encanamentos. Pelos encanamentos você vai para os outros lugares, que é o reino dos cogumelos. 4,20 tocou forte aí também. Exato. Cogumelo, Não tem como, cara. Não tem como. Cogumelo. O cara come cogumelo, cresce. come cogumelo, vai pras Pena alturas. voa. Tá bom, O cara tá japonês. muito Você me engana. vazio. Não, e Mas depois... qual que é o objetivo do jogo? E depois a gente fala, o mesmo criador do Zelda, pra quem também jogou Zelda e tenta entender a linha temporal daquele jogo, você vê que ele realmente curte um cogumelo. É um baita jogo, mas tenta juntar os jogos que você vai ver onde você vai chegar. Exatamente. Você PhD em teoria do caos. Mas mano. vamos lá, o reino dos cogumelos, que é governado pela princesa Peach.
E qual que é o objetivo do jogo? O que acontece com a Princesa Peach? Aí já no Super Mario Bros. Vai lá, Felipe, você que jogou também. Não, normalmente ela sempre é capturada, né? Agora, eu vi o filme e Segurança assim, eu dela não também sei tá se de sacanagem. eu não sei se todos os jogos o Bowser quer casar com ela, assim como no filme. Que eu acredito que não é todos os jogos, mas eu acredito que tem um pouco da maldade ali também. Tem uns que ele quer só namorar. Mas eles deram tipo uma a mesma romantizada ali. Não, mas se eu não me engano, ele tem... desde o começo ele captura a princesa porque, de alguma forma, ele quer casar com ela pra poder dominar todo mundo. Casamento político. Exato, eu acho que Game of casamento Mario. não é por amor ou porque ele gosta Sim. e tem uma obsessão por ela. É só justamente a questão política, né? De se eu casar com ela que eu viro o rei de tudo. É porque eu não sei se vocês viram o filme, assim, no filme eu percebi, pela minha perspectiva, que ele tá mais pelo amor, óbvio que ele quer o poder também, né? Mas eu sinto que romantizaram um pouco mais o É Bowser. o feio apaixonado. Diferente dos jogos. Diferente dos jogos. Mas nos jogos, todos os jogos ela é capturada. O cara é mal, tem que deixar ele mal mesmo. Porque ficar com a pena do cabo que é mal? Pois é. Se lascar, né? E aí o Mario é o cara que vai ter Não que teria salvar a que não. princesa. O Mario é o típico cara que vai ter que salvar a princesa. Aí você tem o reino dos cogumelos, que começa a ser invadido pelos Koopas, né? Que são tartarugas, né? Que o cara consegue chutar, ele pula em cima da tartaruga, Dá uma bicuda. vira uma arma, ele dá um bicudo e mata as outras tartarugas. Aí você tem a Ilha dos Yoshis, que é onde tá um dinossauro que vira um cavalo pro Mario. Melhor Aí, amigo dele, que ele larga quando precisa sobreviver. Aqui no Nordeste é chamado de Tocotó. Tocotó aqui no Nordeste. O Bowser, que é o rei dos Koopas, e junto com os Koopas ele tem outros inimigos do Mario. Tem a bruxa, que eu sempre esqueço o nome da bruxa. Tem o Boo, que é um fantasma. Tem a Tem bomba. o Laquito. Tem aquele cachorro lá que é um Pluto. acorrentado, que eu esqueci o nome dele também. Cerberus. Não. Tem a culpa de fogo, os culpas de fogo, né? Os Koopas de fogo. As caveirinhas. Tem os É verdade. Gompas, né? Que é aqueles bichinhos lá. Gompa tem. E aí você tem o Bowser Jr., que é o filho do Bowser. Olha só, hein? Que é um grande antagonista também. Enfim, não é uma história muito profunda, claro, mas falar sobre a jogabilidade aí, que é mais Que é fantástico. área de vocês. Fantástico. Fala um pouco aí, Zé, o Você que nosso é o rei streamer. gamer, o especialista em jogos. Fala da Não, jogabilidade. eu acho que o Mario, né, pra época, ele deve ter... Ele revolucionou muito pelas mecânicas que ele tinha, né? Pra um Super Nintendo, por exemplo. Você não era mais andar, pular no bichinho e pronto. E seguir até o final da fase. Você tinha como quebrar algumas partes do cenário, você carregava alguma coisa. Tem o Yoshi, que você tinha uma montaria, que permitia a gente até, né, se desfazer dele pra poder chegar em lugares mais altos. e não somente isso, né? O casco, por exemplo, não era mais só pular e andar pra frente e ele chutava o casco. Você podia segurar o botão de correr, se eu não me engano, e ele segurava o casco. Então você já tinha de jogar pra cima, pra baixo. Era uma coisa que, sim, que mudou muito. Eu acho que, comparado com os outros jogos de plataforma da época, era a quantidade de opções, de coisas que você podia fazer num joguinho tão pequeno entre aspas, né? Era absurda, cara. E acho que isso que prende muito no Mario, né? Acho que a gameplay dele, ela é muito 10/10 pra época, tá ligado? Até pra hoje, acho que hoje é um jogo que ele envelheceu muito bem. Se você jogar Mario hoje, ou botar qualquer criança pra jogar Mario, vai ser tipo, a pessoa vai ficar maravilhada. Meu filho adora Mario. Não, e o áudio das fases, assim, a progressão é muito perfeita. Sim, a trilha sonora é absurda. A gente falou no outro cast que o Zé tava do Final Fantasy, e como a escolha de ter um negócio desenhado envelheceu muito bem. A gente falou, Final Fantasy VII hoje é horrível, aquele jogo antigo, porque eles tentaram mexer com 3D, porque era a proposta do videogame. Esse negócio de ser um gráfico desenhado envelheceu muito bem. Você joga tranquilão hoje, Mario World, assim, sem falar, o gráfico tá feio. Mario Sim, World. sim. E o que é legal no Mario é que na verdade, vários jogos têm isso, mas o Mario fez isso muito bem. Cada jogo você tem acréscimos que enriqueceram e fizeram parte do jogo assim. de tal forma, né? Exato. A própria peninha lá, que ele sai voando e vai. E cada jogo você tem uma coisa diferente. Eu não sei, as estrelas já são do Super Mario Bros. Ou aparece só A estrela tem. É que a estrela, ela não chega a ser um power-up dele, porque tipo, é um item, né? Você pega e fica meio mais assim... Quando você fala da florzinha, o cogumelo e a capa nesse, que depois... Geralmente esse vai variando, né? Esse terceiro. É muito bom, cara. E o Super Mario do Nintendo, cara, do Super Nintendo, né, na verdade, e assim, ele trouxe mundos, ele trouxe, por exemplo, você pode entrar nos lugares que não são obrigatórios, né, ele trouxe de uma forma nova, vamos dizer assim, a side quest, né, você pode zerar o jogo, você pode explorar e você vai descobrindo coisas. Tem o Tinha um mundo da botãozinho que era estrela. uma exclamação.
E os caminhos que Ei, você vai fazendo, e você pode voltar pra fazer a fase anterior. Eu achava isso Exato. maravilhoso. É o Exato, backtracking, exato, né? isso foi Metroidvania aí. Cara, de gancho disso, até quebra em mais 2 pontos. O primeiro que eu queria falar, que a gente não comentou sobre, é não sei se é Super Mario, né? Super Mario RPG ou é Mario RPG. Do Super Nintendo também, que eu joguei e eu gosto pra caramba. É bom, então já cara. é algo que... Nossa, e algo feito que pela não Square. era... Isso, que não era de acordo com o padrão do Mario, digamos assim, né? Não é da linha do Mario. Não Sim. sei se foi uma aventura deles utópica, assim, ou isolada. E o outro ponto é o RPG... RPG não, o Mario Maker, que inclusive Também. até hoje a galera cria conteúdo com esse Mario que, tipo, são fases absurdas e partiu de um nicho específico do próprio Mario, né? Let's go! Yahoo! Agora vamos falar do lindíssimo Maravilhoso. Sonic. A bolinha azul. Ouriço Todo mundo cacheiro. ama, menos o Carlos. Não falei que eu não amo, você errado. Eu joguei, pô. Ó, a gente até Tinha que amar, a gente faz velho, o melhor de junto todos. aqui, cara. Você é isqueirinho, ó. Você querendo. Eu falei, só que eu prefiro o outro, é diferente. É igual você falar que gosta do Messi e tem que achar o CR7 ruim. Não, vamos lá. Peraí. Polêmicas. Mario estava na crista da onda nos anos 80 no Japão. A SEGA tava tentando entrar no mercado, tava tentando dominar o mercado, estava com dificuldades, lançou um jogo que é muito bom, chamado Alex Kidd. Lançou Alex Kidd em The Miracle World. Depois matou ele no Mega Drive. Matou ele no Mega Drive. Aí a SEGA tava com dificuldades, precisou se avançar tecnologicamente, né? Na briga lá dos 8 bits ainda, Master System e Nintendo. E aí o Master System fez sucesso, mas eles queriam se adiantar, já adiantaram a próxima geração dos 16 bits com Mega Drive e lançaram o sensacional Ouriço Azul, que, como vocês falaram, a ideia era pegar uma outra geração. A geração que havia crescido jogando videogame, não eram mais crianças, mas eram adolescentes. E aí lançou Sonic the Hedgehog, Sonic o Ouriço, mas do jeito que eu gosto de falar, Sonic o Porco Espinho, porque pra mim é Porco Espinho, sempre será Cara, estragando Porco o Espinho Cara, azul. herege, mano. E Mas aí, Hedgehog é porco espinho, não? É só a até tradução. onde pô. eu sei, sim. Ouriço, Mas ouriço. E Ouriço, acho Ouriço que é um é tipo idade de mesmo. porco Não, é espinho, né? família, mas não é. Exato. Ué, o se é Pitbull é família, Rottweiler? pô. Não, Meu Pitbull é irmão cachorro, Então, pai. mas não é. Você tem que falar específico. Ah, Mas é cachorro do mesmo jeito. exato. Então, enfim. Pra mim é tudo porco espinho. Tem espinho nas costas, é porco espinho. Ah, tá bom. Você tinha uma espinha nas costas, seu Não, espinha é diferente de espinho. Espinha você taca no nariz do outro? Não, Não. pra atacar. Se for Ah. de peixe. Tigre foi tentar comer o porco espinho, levou. Pá, assim, não ficou pra sempre com aquele Ah, é o troço topo da no cadeia nariz. alimentar, o porco espinho. É esperto, pelo menos, o bicho. E aí, o Sonic, um jogo muito ágil, pessoal alucinado. E aí teve inclusive o pessoal foi fazer, eu não sei se de Sonic, acho que do Sonic 2. É porque aí teve o Sonic 1, vendeu muito, foi muito bem elogiado. Sonic 2, maravilhoso, sensacional. E aí fizeram fizeram o jogo, foram fazendo eliminatórias do Sonic, um campeonato promovido pela MTV. Isso tá num documentário lá da Netflix sobre a história Eu dos vi, tá? videogames. Muito bom, cara. E Muito aí bom vem mesmo. o Sonic, cara, os caras fizeram a final do Sonic na prisão, lá naquela prisão na ilha, Albatroz, acho que é o nome da prisão. Alcatroz. Alcatraz. Alcatraz, é isso aí. Albatroz. Nome da alma. Lotado, velho. Aí, cara, os caras fizeram... Mano, que coisa maravilhosa. Eu não tinha visto. Começa a década de 90, os caras jogando a final do Sonic lá na prisão, animal. Então, realmente pegou uma Como é que é? outra Pôs geração. presos pra correr? Ah, você já, Não, foi prisões já só o tinha espaço, desativado. pô. É, exatamente, só o espaço. E aí fizeram o Sonic arrebentou, e aí vamos falar, e veio Sonic 2. Aí o Master System, galera que nem eu, que tinha só Master System, ficou triste, né? Aí eles fizeram o Sonic pra Master System. É, eu com Play 4 vendo o Z com Play Exato. 5 hoje. Exato. Exato. E aí, depois, pro Master System teve o Sonic Chaos. Sonic 2 já inseriu um personagem que era o Tails. Grande que ajudava, Tails. grande Tails. Passa a fase assim, sem nenhuma dificuldade. Exatamente. Exato. tranquilo. Se pegar o segundo controle e ir jogando. Se você com é ele noob, lá, você pra passa com poder- o Tails e zero o jogo. Já dá pra jogar com 2 jogadores, ó, que legal. E aí vem o Sonic 3. E só uma coisa importante, na época também, como era interessante que eles tinham, os videogames tinham mascotes, né? Que morreu isso aí também. Sim. Você não vai ter mais. Você É Crash, verdade. o mascote. É Então você vai ter verdade. que dar uma forçada boa. Mas nessa época você tinha. Então a SEGA correu atrás de ter um novo mascote, porque o Alex Kidd foi muito bem. Depois o Mario começou a arrebentar. Eles mataram o Alex Kidd com aquele jogo horrível do Mega Drive. Muito ruim. E aí eles lançaram o Sonic. E aí na mesma coisa que fizeram com o Super Nintendo fez, de lançar o Mario junto com o videogame, a SEGA Com começou a o fazer isso. Você videogame. comprava o Mega Drive e vinha logo o Soniczão.
E aí que a gente falava, era uma concorrência de mercado muito grande. Nintendo dominando de braçado o Japão, não tinha como. Enquanto a SEGA tava indo muito bem nas Américas, tanto que aqui no Brasil é muito forte. Foi muito forte, todo mundo teve um Dynavision, um Master System, algum pirata Dynacon. aí, mas Dynacon, você tinha um monte aí. Você tinha um monte. E aí você tinha essa concorrência, e o que a SEGA fez de valer no console dela? A única coisa que o Mega Drive tinha de melhor do Super Nintendo em hardware, né, era a questão do processador dele era melhor. Então, ele jogar isso na sua cara, a propaganda do Sonic é isso, olha como é rápido. Olha, a gente faz algo aqui que a Nintendo não pode fazer. E o jogo do Sonic já era nessa linha, né? E aí, ser bem mais rápido do que o Mario. Uma coisa engraçada, Sim, vocês podem se acelerar. comentar. Tinha tempo pra você terminar, né? Sim, também muito boa. A trilha também maravilhosa, mas eu digo que ela é menos conhecida a trilha porque ele é um jogo um pouco mais difícil. E até é legal vocês comentarem aí, porque a galera tem uma noção errada do Sonic, né? Pensa que o jogo é totalmente horizontal e correndo. E aquilo, na verdade, é a primeira fase que todo mundo jogava na locadora. E mesmo na primeira fase você tem ali... Não, tem, mas de um modo geral que você falou. Se você quiser você ficar malandro e passa em 10 segundos. Você quer jogar um negócio. Se você quiser, você passa em 10 segundos. Mas acho assim, que já influenciava os speedrunners. Tem gente que não conhece as outras zonas do Sonic, que tem fase que é totalmente vertical. Não conhece, por exemplo, tem uma coisa do Sonic que eu acho interessante. Tanto no Mario e no Sonic, eu acho que a questão da água é muito legal. Mas o Sonic tem uma questão de urgência, né? Porque tem aquela questão do tempo, dele tá respirando, as bolinhas. Você tem que achar a bolinha lá o mais rápido possível, Vocês cara. Desesperador. que eram pobres miseráveis também, jogou Sonic. Meu Deus, não, para, gente. Agonizante, velho. Com o controle na mão, você tremendo todinho já. Doideira. Vocês que roubaram um Mega Drive. E aí você procurava uma bolinha, né? Tipo, que volta e meia na fase tinha uma bolha que podia fazer o celular. É legal que o Felipe fez agora só parte cenográfica e ninguém vai ver o que ele fez. Lógico. Eu não quero fazer uma gafe que nem nosso amigo Douglas Xavier. Um abraço, Douglas Xavier. Mas vocês que jogaram depois de ter roubado o videogame no açougue, em algum lugar aí que vocês falaram que é videogame herdado, nossos hereditário. Especialistas, porque assim, é um jogo difícil, você jogou ele por 50 anos durante 100 horas. A cada semana. Eu acho que, assim, cara, a minha lembrança mais antiga que eu tenho na minha vida é de 94, eu jogando no Master System, assim, eu jogava o dia inteiro, a gente zerava. Lembra a primeira vez que eu zerei o Sonic, cara. Chorou. E, assim, não é um jogo fácil, velho. Não é um jogo fácil, porque você tem 3 vidas. Não tem save. E, assim, o Mario tinha save. O Sonic, você morreu, você volta lá atrás. Não tinha save. E assim, você podia pegar um continue ou outro, né? Quanto mais você juntava vida e tal. Mas era um jogo muito difícil pra época e pra criança também, né? Hoje já é menos difícil, mas ainda Cara, eu demorei muito, pra mim, velho. Tipo, era do meu tio, passou pra outro tio, depois passou pra mim. Esse mesmo Master System 3 com o Sonic. Cara, demorou muito pra me zerar esse jogo, velho. Porque eu era moleque, não sabia nem que era videogame. Cara, muito difícil. E é engraçado que eles mantêm a dificuldade. A do Mega Drive, a do Master System também é difícil, né? O Sonic Chaos também é muito difícil. Se bem que eu acho o Sonic Chaos mais fácil que o Sonic 2. O Sonic 2 eu acho um dos jogos mais difíceis que tem. O Sonic 3, que depois... Porque aí eles fazem um negócio inovador, né? Eles queriam ter lançado o Sonic 3, um jogo enorme, né? Muito grande. Eles resolveram dividir em 2 partes, venderam um cartucho e depois um outro cartucho com 6 meses de... separado um do outro, que você encaixava. E aí você colocava, era DLC, né? Você comprava DLC. Os caras vendiam... Não só primeira DLC também, que aí depois a Capcom leva isso a outro nível de vender personagem do Street Fighter, empresa mercenária. Mas eles tinham cartuchos que vinha com processador, tinha coisa de hardware no cartucho, porque o videogame não dava conta. Não dava conta. Isso era um absurdo. É igual você comprar um Blu-ray hoje e vem mais um teco do videogame nele. Tem que pôr aqui porque o videogame não aguenta. Mas era porque o jogo era muito bom mesmo. O Sonic 3 e o Knuckles, né? Pra mim, o melhor Sonic, já adianto, que eu acho o melhor o 3. E aí veio... Aí eu acho que a Sonic entra no... A SEGA vai entrando no buraco. É que é a Sonic Team, né? Tem um grupo de desenvolvimento. E aí, mano, não sei se já saiu até... Parece que hoje o novo jogo, acho que é Adventure o nome, dizem que é muito bom. Mas o 3D Blast eu cheguei a jogar. Esse Adventure, você fala, é o novo agora, né? É isso, 2021, não foi? 2022, por aí. Sim, saiu um Sonic, é um Unreal muito bom, inclusive. O pessoal falou muito bem dele. Só que tem antes... O primeiro Sonic 3D, o pessoal lançou Sonic 3D Blast.
Rapaz. Ruim que dói. Não é que é jogo ruim que feio. dói. Ele dá dor de cabeça de jogar, Não, entendeu? ele dá dor de cabeça. Assim. Ele é Eu joguei ele 2.5, na verdade ele não é 3D, ele é 2.5 pra Mega Drive. Nossa, E ele é que difícil de jogar, tristeza, cara. hein? Não, e é muito Não, vamos estranho. falar a verdade. assim. O Sonic demorou muito pra ficar bem feito em 3D. Os primeiros jogos 3D do Sonic é vergonhoso, assim. Porque Exato. você tá Nossa, acostumado a eu ver acho um que o negócio melhor que 2D teve foi lá maravilhoso. no Dreamcast. É, pena que o Dreamcast é falido, porque ele teve jogos bons. É triste mesmo, sim, porque ele sim, teve sim. bons jogos. Cara, Mas tem assim, jogos ele que teve até o hoje eu Sonic queria jogar no Adventure que era, Dreamcast. tipo, revolucionário, tá ligado? Tipo assim, o Sonic Adventure, acho que o Dreamcast era só Sonic Adventure, Crazy Taxi, Nossa. e tinha um jogo chamado Shenmue também, que era Shenmue tipo... que saiu Crazy 3 aí não faz Taxi, tanto tempo. Mas o Sonic chegou a ter um jogo só pra fliperama. É, uma coisa a Que lembrar... era legal, você podia jogar com 3 personagens, não tem nada a ver com Tails. E era um jogo só pra fliperama também na correria, mas numa outra perspectiva. Era um jogo diferente, assim, era engraçado. E também começaram a ter os spin-offs do Sonic. Eu lembro do Sonic Pinball, que era um jogo legal, Sim, que Sonic você Pinball, jogava um joguei pinball com o bastante também. Sonic. É só um pinball com o Sonic, né? Vamos ser Não era sinceros. bem Sonic, né? Era um pinball Era um com o pinball, Sonic vamos era falar. bola. Mudava... Nossa, Sonic tipo, era o pretexto, né, do jogo. É, mas você lembrava uma das Exato, fases do Sonic Sonic tava ali só pra vender. Aí tinha uma fase do Sonic que tinha uns pinballs, então lembrava um pouco, ele tinha meio essa pegada, assim. Sim. E aí depois Essas você... fases de cassino, né? Nossa, Exato. O Sonic, na verdade, o legal do Sonic é porque você começava a primeira fase de um jeito e as outras fases, elas quase que mudavam a jogabilidade, porque aí você tinha fase na água, Sim. tinha essa fase que Não, quase virava um mudava. pinball, Essa era fase do muito... pinball, fase do gelo, cara. A fase do dinâmico, gelo né? Sonic lembrar 3, que assim, nossa, a SEGA era uma desenvolvedora que vinha muito de arcades também, então é uma quebra ela fazer o Sonic, porque ela estava focada em outro mercado, vamos dizer assim. E o Sonic, as fases são assim, né? Você tem a zona e passa 3 estágios da mesma zona. Isso. Então, quando troca realmente de zona, Isso. que todo mundo conhece a Green Hill Zone porque é a primeira, então tem a música Sim, é a característica, tá todo mundo conhecendo ela. Mas ele muda completamente, ele realmente vai pra outro lugar. Exato. Então aí você tem, igual você falou, essa aí do cassino, essa parte mais futurista, que eu acho que tem no 3 também, é maravilhoso. quando você- assim, todo Sonic Sempre é assim, tem. é Green Hill, aí vem a fase do fogo, né, Marble Gallery, geralmente. Isso. Aí depois vai pra uma fase, tipo, meio que inserindo a água. Tem água na fase, mas você não desce ainda. Isso. E aí vai ter uma fase que a câmera vai andando pra frente, tem uma fase vertical. Eu sei que no final você chega na torre do Robotnik. Dr. Robotnik, né? Robotnik. Que vai indo pro alto e chegando lá na parte mais tecnológica, que aí já é outro. Você sai da floresta e termina numa nave Santa espacial. Efigênia. O Sonic, eu acho que foi o... Diferente do Mario, o Sonic conseguiu, eu tenho a impressão, que ele se estabeleceu melhor em outras mídias, tanto quadrinhos Também acho. e TV, e jogos, jogos não, e animações, né, desenhos animados, do que o Mario. Engraçado que o Mario ficou melhor estabelecido nos jogos, nos videogames, e o Sonic teve uma melhor localização, apesar de que eu acho os desenhos animados do Sonic também decepcionantes e ruins. O Sonic, Ah, eu não achei, não. Mas é porque o Sonic, ele é um personagem que acho que ele consegue fluir melhor em outras mídias. Porque o Mario, você pensar, ele é só um gordo encanador, cara. sim. Fazer um desenho dele é Sim. difícil. O Sim. Sonic, querendo ou não, ele tem uma Exato, pegada de exato. meio que um super-herói. Depois você cria o Sonic Ele Super é um Saiyajin, né, mano? Então ele é um mascote. Corre pô. muito. Nossa, Sonic 2. Cara, quando o Sonic 2 inseriu isso, eu lembro que eu joguei até descobrir. Tipo, que assim, quanto mais. Pra o Sonic se transformar em Super Sonic, você tinha que achar 6 esmeraldas do caos pra Exato. poder transformar, eles ter esse poder. E eu lembro, cara, que no Sonic 2, né, você tinha as fases de bônus que não eram obrigatórias pra você buscar essas esmeraldas. Eu lembro que eu comecei a explorar, foi quando eu comecei a jogar jogos explorando, que eu falei, cara, eu preciso me transformar o mais cedo possível pra poder aproveitar esse poder. E aí eu lembro que dava pra você se transformar esse personagem, tipo, na segunda fase. Se você, tipo, seguisse uma rota, porque se você, por exemplo, tem um checkpoint antes e tem o da frente, você pode pegar o checkpoint número 2 antes de pegar o 1, porque a fase ela é aberta. Vamos Exato. dizer assim, era um mundo aberto, entre aspas. Sim. E aí você, tipo, se pegasse a segunda, o primeiro checkpoint você perdia. Você não conseguia tipo, pegar o primeiro checkpoint ali, depois voltar e conseguir o outro. E eu lembro que dava pra fazer, tipo, na segunda fase, no finalzinho da segunda fase, você já tá Um Super Sonic. Cara, aquilo ali me deixou muito maravilhado, né? E com as essa fases mecânica aí. bônus do Sonic são muito difíceis. São muito difíceis. Sim, E sim. vai ficando mais difícil. Não, é o que o Zé Então, falou. Pra e zerar o Sonic sem as esmeraldas do caos é extremamente decepcionante, cara. Porque ficou o Robotnik Total, lá jogando as esmeraldas. É, assim. zoando Exato, você. jogando né? as Você esmeraldas. zera e não vezes eu zerei zera.
Zerar o Sonic Exato. com as esmeraldas. Você finaliza o jogo, mas assim, você não conseguiu. Um abraço. Tente Cara, outra eu passei vez. vários anos tristes assim, velho, no Master Que System. até Nossa. hoje eu não consigo jogar jogo no modo normal com medo de ter um final capado, né? Porque antes você tinha muito isso nos jogos. Se você jogar no modo fácil, é um final retardado. No modo normal, você perde. Aí no hard tem alguma coisa, você jogar no muito difícil, aí você... Então, assim, era absurdo. Era jogo feito também muito aí pra comer ficha de criança, né? Ia lá no arcade gastar R$100 pra conseguir zerar no Com modo certeza, difícil. Metal Slug. Quem zerou Metal Slug no duas arcade deixou um salário mínimo lá, né? Pra conseguir terminar aquele jogo. Acho. Mas isso do Sonic é um negócio que, assim, você só vai saber ou você teve um amigo que fez, ou você conhecia, porque também você não tinha internet voando pra te dar a dica que precisava de esmeralda. Você só tem esse jogo pra jogar. Não, então, mas você primeiro ia zerar ele e ver esse final frustrante. Sim. Aí você fala, não é possível que esse é o final do jogo, esse tem que rejogar ele. É impressionante. Mas aí, falando um pouquinho do universo do Sonic, você tem o Sonic, que é esse ouriço azul, né, só de... Que só usa sapato, né? Fica correndo. A gente zoa, mas assim, é um baita personagem. Assim, É um baita personagem. O Sonic, ele é muito carismático, né? Então isso também... E é muito legal, porque no jogo ele tem uma personalidade muito forte, que é aquele negócio, ele é acelerado. Quando você para o Sonic, e o pessoal adorava fazer isso, né? Nossa, muito bom. Você para o Sonic e fica lá, de repente ele olha pra Aí você, ele assim, ele olha pro... Fica batendo o pezinho. O relógio, É ele a fica... quebra da quarta parede, animal, né? Ele Ele é olha pra você impaciente. assim, Exato, fica olhando o exato. relógio passando, ele Bora, deita. tem tempo, tá acabando o tempo É aí. muito legal. E aí ele fica desesperado, né? Quando ele chega num pedaço assim, você quase cai, ele fica meio assim desesperado. Quando ele tá no... É muito... Então é um personagem com muita personalidade, né? Com características. E aí o Tails, você já percebe que ele tem uma característica diferente do Sonic no próprio jogo. Sim. O Knuckles, depois que aparece também. Muito então, bom o Knuckles, diga-se de passagem. Muito, muito. E aí você vai vendo... Marrento. Exato. Romário, total. Romário. E você vai vendo as personalidades de todos os personagens. Depois vem outros amigos lá, né? Outros personagens da turma do Sonic, né? Se a gente pode chamar assim. Turma do Didi. do Sonic, é. Mas você tem um grande antagonista, Que eu acho que é Que muito melhor do que o Mario, a questão do vilão. o Dr. Eggman ou Robotnik. Sim. E isso é louco. A gente falou Sim. da questão ecológica, mas de certa forma bate mesmo nisso. Porque o Sonic, ele é de uma ilha com natureza, floresta, e o Robotnik, ele fica transformando as coisas em robôs. Então, conforme você vai passando as fases, vai ficando mais robótico, vai ficando mais tecnológico. Sim. Então, você sai Sim. da floresta e vai entrando nas No fases covil do tecnológicas. cara. É animal isso daí, né? No Sonic 2, por exemplo, que você vai parar no avião, né, cara? Sim, A sim, crítica não, toque. na nave dele lá. É uma crítica também ao avanço tecnológico, né? É, e legal, você falou também Robotnik e Dr. Eggman, lembrar que esse Dr. Eggman é uma piadinha, na verdade, né? Porque o japonês tem enciclopédia pra tudo, né? Tem enciclopédia do Sonic, aí lá conta a história e fala que o Dr. Eggman é só porque ele parece mesmo um ovo, a cabeça dele. E apelidaram ele no laboratório, e aí acho que a primeira versão, em algum momento no Japão, chama ele de Dr. Eggman. Mas pra gente chegou Robotnik, que é o Exato. nome que a gente conhece, é o nome Isso. artístico dele, vamos dizer assim. Então, mas eu acho que ele é um vilão mais bem construído. Apesar de eu achar que são dois jogos que a história é um de menos, você tá muito mais preocupado com a jogabilidade e com a música Sim. do que necessariamente com a história do jogo. Sim. Mas nesse ponto ele tem um propósito maior, você vê que ele realmente quer dominar as coisas ali, ele tá causando um mal pro planeta, tem essa pegada de que o Sonic ele tá fazendo algo pra salvar a galera dele, salvar a floresta, porque o cara vai transformar tudo em robô. Então acho que ele é um vilão mais bem construído. E o que eu acho louco no Sonic é que é o vilão que ele sempre foge. Você nunca consegue, você destrói a base dele no final, mas ele foge. Então, Dick Vigarista. não, é diferente do Bowser, que o Bowser você mata, o Bowser ele ressurge depois, né? O Robotnik ou o Eggman, ele sempre consegue fugir. Então você sempre tem ganchos pra trabalhar o Eggman depois. Isso é uma coisa muito interessante, você nunca consegue pegar o cara, né? Você pode até ver, quer dizer, o cara que é mal mesmo, ele sempre vai dar um jeito de escapar. A justiça nunca vai pegar ele. Lembra que o Sonic ele é um herói, né? Ele não tá indo pra matar o cara. Então Não. se ele vence, o cara vai embora, ele beleza, salvei aqui, segue Ele mais um ganhou. dia. Exato. O importante é salvar o negócio. Você falou da história que não era o... Não vai pegar um 3-8. Justo. Você falou da história que não é o principal, óbvio que não é, né? Principalmente pra gente que começou a jogar quando era mais novo. Mas uma das coisas que, assim, me trouxe essa curiosidade, por exemplo, a primeira vez que eu transformei o Sonic em Super Sonic. Por que isso? Tipo assim, a gente sabe que é pegando as esmeraldas, mas explorar o jogo um pouco mais e ter essa liberdade pra andar pelas fases aí
num período de 10 minutos, né? Que era o tempo máximo que você tinha pra poder rodar. Você tinha que explorar tudo. Me trouxe essa curiosidade, tá ligado? Tipo, acho que por isso eu gosto tanto do Sonic. Porque quanto mais eu jogava, mais o jogo ele inseria um pouco da história ali no meio. E você tinha que pesquisar, tá ligado? Então foi algo que me trouxe essa curiosidade de buscar o que tava acontecendo ali no meio. Claro que era tudo muito intuitivo, mas, pô, é interessante, tá ligado? Acho que gerou em mim curiosidade de tentar conhecer um pouco mais do universo do Sonic. Tá? Não, até nessa... A gente tava comentando sobre as séries animadas também, eu não vi todas, né? Eu comecei a assistir algumas, mas já faz um tempo na época TV aberta também. Mas eu vi que a Netflix tá lançando, que eu acredito que seja especificamente deles, né? Que eles estão fazendo agora e adaptando. Mas tinha uma que passava na TV aberta, que era Sonic X. Também mostraram na Netflix faz um tempo, tiraram, acho que voltaram agora pelo que eu olhei. Essa pra mim foi uma adaptação muito boa, porque mostra uma irmã do Sonic também, o irmão dele, mas sempre deixa as características do jogo e uma amizade que ele tem com um menino lá meio que excluído assim da sociedade, né? E mostra o cenário muito bem, tanto dos jogos em si, seja dos vilões, sobre as esmeraldas, sobre as moedas também. Eu acho que foi a melhor série, na minha perspectiva, né? Do pouco que eu assisti, relacionada ao universo do Sonic. Eu acho que ele conseguiu deixar isso pra galera, diferente do Mario há um tempo atrás. Óbvio que o filme Mario lançou agora, mas acho que o Sonic conseguiu, no decorrer da estrada, fazer isso com melhor maestria. A gente tem os filmes do Sonic, aí o filme ele vem o live action, né? Ele vem pra nossa realidade, né? Ele bota isso, o Dr. Robotnik. Aquele Sonic maravilhoso. Que é bom o filme. Fala um pouco do filme. Não, mas o primeiro... O primeiro CG do ruim. Sonic, cara, misericórdia. Não, só... Não, foi só reclamar que eles mandaram. Eu tenho uma teoria que foi de propósito. Foi pra ser ruim mesmo. Ou pra testar, né? E até virou um personagem, né, de um outro filme aí que teve, que aparece, tipo, o Sonic feio, né, que chamaram de Sonic feio. É tipo a estátua outro do filme CR7 aparece lá. e ele é tipo um astro, tá ligado? Mas o Sonic Prime, que é a série mais nova, série de animação, e essa série com seu filho aí. Eu vi essa série com meu filho, Sonic Prime, e a série é boa. A série ela tem uns negócios que depois parece Sonic Boom, que Sonic Boom pra mim é muito ruim. Cara, odeia com ruim, coração. Cara, é francesa a Nossa, série, velho. cara, é muito esquisita. Mas Sonic Prime é muito muito bom e estranho. tem os sons das... O Jacan do Blue Sonic. O Tom Perro. Quase isso. Você tem os sons, que é a coisa que o Mario também tem. E porque os produtores, eles tinham essa mania de abandonar completamente a mídia anterior. E o pessoal tá descobrindo que, se você quer fazer uma adaptação de um jogo, principalmente, você tem que manter algumas características. Então, o Last of Us manteve os dubladores, manteve um monte de coisa. Tem fases, né, do Last of Us. Trilha, o Mario, né? a trilha. Ambienta muito. Exato. E o Sonic, ele manteve também muita coisa ali das características do jogo. O cara dá o looping. Cara, então, assim... Foi um jogo, uma série que teve a primeira temporada, vai ter as próximas, e que ela tem um esquema muito legal. E ela é acelerada, o Sonic é acelerado, e eles trabalham essa característica do Sonic também. Só pra gente fechar aqui, jogabilidade do Sonic, que a gente até já comentou um pouquinho, mas que a gente também tem itens especiais no Sonic. Diferente do Mario, nos Sonics você não consegue voltar, é sempre linear, né? Você tá indo pra um lugar. E como você falou, no Mario são os mundos e as fases dentro dos mundos, e que varia, mas o Sonic ele é mais simétrico nesse sentido, né? Sempre no Sonic 1 é 2 e chefão, no Sonic 3 é 3, a última é no Sonic 2, quer dizer, a 3 é a última chefão. Tem um boss. Tem uma coisa interessante, por exemplo, no Mario você falou as fases secretas, você meio que saía tentando entrar em qualquer lugar, né? Tinha os canos, você matava o bicho e via se ele levava pra uma fase bônus. O Sonic, se fosse real, ele ia ter um monte de concussão, né? Porque você põe ele batendo cabeça na parede, que não tem nada pra você descobrir que tem uma fase secreta ou um caminho secreto. Você tem que ficar se jogando nas paredes. Olha aqui, ó, achei uma fase. Saber. Então, tipo, isso é muito complexo, absurdo de bom também. Porque, assim, é capaz de você pegar o jogo hoje, jogou a vida inteira e achar um caminho que você não tinha achado na época. Porque você não bateu em um pixel, que era o pixel exato pra você entrar num caminho secreto. Era um negócio meio louco, mas ao mesmo tempo dava um fator replay do jogo, assim, absurdo. Então isso era muito bom. O fato de você só ter uma chance de encontrar essas coisas também nesses bônus, por exemplo, até eu descobri que eu conseguiria me transformar num Super Sonic no final da segunda fase, eu tive que rodar muito. E assim, às vezes eu passava de fase e ia começar de novo. Então, você tem o limite de tempo de exploração ali,
E dá pra você encontrar, mas você vai ter que procurar e vai ter que, entre aspas, perder tempo, né? E tem sempre o score. Se você passar com menos tempo, você ganha mais pontos. E aí depois de você zerar o jogo e não querer mais esses pontos, aí você começa a explorar um pouco mais. Eu acho que isso adiantou bastante também a questão do fator replay do jogo. Sim. Um personagem que a gente não citou, que passou desapercebido, foi o Shadow, né? O Shadow é um Sonic Das trevas. das trevas. Sonic trevoso. Mas é engraçado que ele seria o antagonista máximo, porque ele é o Sonic ao contrário, né? Você teve uma tentativa disso com o Robotnik fazendo o Sonic robô, no Sonic 2 aparece, e a gente chamava de Sonic de prata, mas era o Sonic robô. Agora o Sonic reverso. Agora o Shadow é quase um Sonic reverso, mas que ele vai ter um papel importante nessa série Prime, que ele é o grande rival do Sonic, mas ele vai ter um papel que ele vai mostrar pro Sonic que ele não é o verdadeiro rival. Ele vai trazer o Sonic pra uma outra direção e é um quase o personagem Vegeta, né? No final não é mal. É isso. Ele só quer ser melhor. Inclusive, eu joguei o jogo correr dele mais no Play 2, mano. E eu gostei pra caramba. Príncipe dos ouriços. O Shadow apareceu a primeira vez no Dreamcast, né? Muito bom. No Sonic Adventure 2, se eu não me engano. E na época era tipo assim, opa, como assim? Tem outro Sonic? Preto, E acho que é um vermelho. personagem muito bom também. E todo mundo, e na época, tipo, heavy metal, a gente na adolescência, pô, quero ser Cara Sonic emo. roqueiro. Cara emo, viu o Shadow? Escutando calcinha preta, O rei do heavy. Carlos Pellerran, se os nossos ouvintes, ou gamers, ou espectadores que assistiram agora, né, os filmes e as séries e etc e tal, quiserem conversar conosco do Viajando por Terras Distantes, como que eles fazem? Tem o Twitter, Viajando TD, e-mail, viajandoporterrasdistantes@gmail.com e o Instagram, @viajandoporterrasdistantes, olha só. Ah, que maravilha. Tem outra maneira de falar assim com uma comunidade? Uma comunidade, através do Instagram, solicite a sua participação nas nossas comunidades no WhatsApp. Mas é só pelo Instagram que a pessoa solicita? Ela pode solicitar pelo... Pode solicitar por e-mail, pode solicitar pelo Twitter, mas... Falando diretamente com a gente se tem o nosso contato. Isso, mas vai no Insta que é mais fácil. É verdade. No Insta, o menino lá, o menino Felipe, lá. o menino lá, Garoto de recado lá, aquele molequinho lá, gente boa. o nosso querido cangaceiro. Isso. Não, o Felipe vai falar pra você. Então, a gente tem aqui, primeira coisa que eu gostaria de dizer que este podcast foi a gente que decidiu, porque a gente queria falar sobre Mario versus Sonic, né? Porque eu ficava falando que Sonic era melhor, né? O que é verdade. O Carlos Todas ficava as três falando pessoas que o Mario- concordam com ele. Não, só nesse programa você já é minoria absoluta. Não, então não vem com essa, não. Eles concordaram que Mario é muito maior que Sonic. Não. Concordar que- Melhor, eu tô falando. É maior. Melhor também, Maior. para. Maior tem estratégia de marketing. Abre aí. Melhor é outra história. Abre a enquete então Vamos no Instagram pra ver quem ganha. Boa, Felipe, pode abrir enquete no Instagram, pode abrir enquete na comunidade. Qual que é melhor, Mario ou Sonic? Pode Vai lá. abrir, Felipe, pode abrir. Pronto. Vou falar até com o Felipe aqui. Vou mandar uma mensagem agora pro Felipe. Aqui, ó. Vou mandar aqui pro Felipe. Enquanto a Inception. gente grava aqui, né? Vai ser maravilhoso. Isso aqui é quarta parede quebrada total. Ó, Felipe, tô aqui gravando o Estação Central. E eu tô falando pra você, pode abrir uma enquete na nossa comunidade ou no Instagram. O que é melhor, Mario ou Sonic? Vamos deixar a galera votar. Pronto. Tá bom. Vai contratar os robôs aí. Os robôs da fake news. Ó, eu vou ver o Carlos botando a galera. Bom, seguinte, tem outra coisa importante também. O episódio que as pessoas participaram foi o de anime, história dos animes, certo? Isso aí. Você lembra quem foi que sugeriu esse episódio sobre história dos animes? O participante, né? Exatamente. Se não foi ele, não foi ninguém. Não, foi ele mesmo. Foi o Rafael Gubolin que sugeriu. Tá? A gente tinha feito, não sei se foi sobre Death Note, alguma coisa assim. E aí ele falou, porque tem esse anime, esse outro. A gente tinha falado alguma coisa sobre os criadores e tal. Ele falou, podia fazer algo sobre a história dos animes. Cara nerd nível hard, tá? daí Conhece a foi. história. E aí eu achei interessante que teve gente no grupo que falou, essa não é muito minha praia, eu tô estudando muito, tô fazendo muita coisa, não vai dar pra ouvir agora. Falou, para o sua pauta, Rafael. Olha. Exatamente, Rafael. Briga na comunidade. Mas o que eu acho legal é o seguinte,
A gente sabe que no Viajando vai ter episódios que vão interessar mais a uns ou a outros. Na verdade, o certo aqui seria a gente fazer um podcast só sobre anime, ou só sobre games, ou só sobre alguma coisa. Só que a gente não quer. A gente quer fazer sobre várias coisas da comunidade nerd, geek, né? Porque, afinal de contas, eu acho que a maioria gosta de mais de uma coisa. Tem gente que gosta de anime, super-heróis, um gosta de videogame, quadrinhos, outro gosta de fantasia medieval e cyberpunk. Então, a gente sabe que são vários interesses, né? Tem coisa que ninguém gosta. Tipo Cowboy Bebop, Digimon. Isso você sabe que é mentira. Mas, ó, e o Luiz já respondeu aqui, beleza. Você verá. Enfim, o lance assim, você pode sugerir pra gente programas, inclusive, se você quiser participar de algum. A gente já teve outras sugestões de pessoas, é que a gente tá achando espaço lá na agenda, mas tem alguns outros conteúdos sobre os quais a gente vai falar e vai convidar pra falar quem sugeriu, porque aí você participa também, porque afinal de contas, este é um conteúdo, e isso é legal do podcast, né? Um conteúdo que acaba sendo aberto e colaborativo. Então a gente quer também, se você tem algum conteúdo que você manja, você quer participar, ou algum conteúdo que, assim, poxa, eu não gosto de falar do microfone, mas queria ouvir vocês falando sobre... vou chutar algo aqui, vamos ver qual vai ser a reação do Carlos. Sobre My Little Pony. Então... Com certeza. Hello Kitty. Não, Hello Kitty eu não faria. Mas, ou quem sabe. Preconceito. Que é My Little Pony e tudo Hello Kitty é do diabo, ele vai falar. Não tem boca. Então, mas a gente pode fazer, enfim... Vai ser muito legal, né? Acho que é uma boa. E nós tivemos participações também no nosso Instagram. Inclusive, teve uma postagem aqui que o Felipe colocou, né? Que achei muito legal. Ele falou lá sobre uma frase que, inclusive, eu pude falar. Achei muito bacana. E nós tivemos participação de algumas pessoas. Cadê? Teve participação aqui... O Gubolin mesmo falando que foi satisfação ter participado. Teve outras pessoas aqui comentando, achando legal, batendo palminha. Então nós queremos agradecer. Ó, aqui ó, God Vibes. E Douglas é maravilhoso, gosto desse cara. E a gente tem outras pessoas, enfim, que estão reagindo, que estão curtindo. Adore sempre, respondendo, reagindo. E tá sendo sempre muito bom contar com a participação de todos vocês. Então, participem aí com a gente, conversem conosco, viajem junto com a gente. Vem com Pix. Vamos continuar falando sobre... Esqueceu o tema aí. Não, é que eu ia fazer uma provocação. Mas vamos falar sobre Mario vs Sonic. Isso, o maior vem primeiro, Mario vs Sonic. Então, o azul é melhor. Negócio legal dos jogos dos anos 80, que quem vai jogar jogo hoje e jogou no início dos anos 90 e tal, vai achar que a turma de hoje tá muito Nutella. Vamos falar a verdade. Santo Save State. Você salva, você... Save automático, cara. Existe quase que um tutorial. Eu achei uma mancada. Last of Us. Ah não, o cara tem a super audição, né? Ele consegue... só você jogar no modo ultra hard, que isso é só mais um pedreiro. Aí não tem audição nenhuma? Não? Então tá. Mas só no modo ultra hard, né? Ué, você não quer ser o... Mas então, mas aí deu uma facilitada, porque no meu tempo, assim, você saltava, por exemplo, vou jogar Castlevania. Não tinha, né? Não tinha nada de facilitar. Começou o jogo, pronto. Se vira. Tutorial se vira aí. Isso aí, ó. Começou, galera. O tutorial é esse. Aperta os botões aí, o que ele fizer é o que ele faz. Exatamente. Então, o melhor jogo que trabalhei chama Portal. É o jogo mais intuitivo e que o tutorial faz total sentido. Bravo. E aí, as características, pra você ser gamer, nos anos 80 e 90, meu amigo... Não tinha emprego. Se você não fosse persistente, de um abraço, você não jogava mais. Hoje em dia, a indústria facilita porque ela quer te vender. Naquela época era atraente, mas, meu irmão, pra você zerar um jogo, mas pensa, você tinha que persistir. Você hoje pai de família. Não, hoje você mal tem tempo. Aí o tempo que você vai, vou separar aqui uma horinha que eu consegui na semana pra jogar. For um jogo desse aí, você não vai zerar mais nunca. Não, mas os jogos eram menores também. A gente não pode comparar, por exemplo, porque em uma horinha você zerava o Sonic. Assim, depois de ter jogado 25. Se zerasse. Depois de ter jogado uma vida. Aí você consegue zerar. Eu acho que, assim, antigamente a gente tinha os roguelike sem save. Porque assim, você joga, morreu, volta do começo. Acabou. Mas tinha os passwords do Mega Man, né? Não tinha save, você só tinha os passwords pra você. Não, mas isso aí é coisa de quem tem Super Nintendo, mano. Olha lá, cara. Mas mesmo, hein, mano? Isso aí é coisa de quem tomava leite com pera de manhã.
Ah, não. É que você é o cigano aí, tá a loucura, né? O Master System dele em 2020. Não, meu amigo, o quê? Aqui era café, um pão com ovo, maluco. Era um dia jogando Sonic. Não tinha locadora aí. Agora a gente Cuscuzinho aqui, Nessa aldeia que você mora aí não tinha uma locadora. Tinha não, até tinha na verdade, mas não tinha dinheiro pra locadora. Eu te entendo, Zé. Agora, a gente... se você não fosse persistente e você, assim, você perdia, que nem a gente falou, você tinha que voltar tudo do começo. Então, você tinha que adquirir, você tinha que trabalhar muito mais a sua habilidade, o entendimento dos padrões, pra você poder zerar um jogo. E gastava tempo zerando o jogo. E aí, achei muito interessante que o filme do Mario, que eu assisti com meu filho, o Mario, ele é persistente, ele vai e chega uma hora que parece que você tá passando por um treinamento, porque ele tá passando por um treinamento com a Princesa Peach e toma pau o tempo todo até que ele consegue ultrapassar. E ele perde, ele tem que voltar tudo do começo. E ele tá treinando, tal, não sei o quê. E depois ele vai fazer uma luta, vai fazer não sei o que, ele quase perde, ele consegue voltar e alguém, eu não lembro exatamente quem, não sei se é o Bowser ou outro inimigo, vira pra ele e fala: "Você nunca desiste?" Eu achei muito interessante essa questão. É o Bowser que fala? Sim. Eu achei muito interessante esse negócio da persistência, que é uma característica dos videogames, do Sonic, do Mario, de outros, mas deve ou deveria ser uma característica da nossa vida. Uma característica que aparece no Mario, como alguém que nunca desiste, que tem persistência, tem habilidade, mas vai sofrer e aí vai precisar começar de novo. E vai precisar fazer tudo de novo. O jogo inteiro ele vai e sempre, tipo, ele consegue chegar e o inimigo fala, tá, mas a princesa tá em outro castelo. Então ele vai passar por tudo de novo até chegar em outro castelo. Então, tipo, ele passa a vida até chegar na princesa. Exatamente. E a persistência, por exemplo, vamos usar a história do Z como exemplo. Ô Z, você teve que persistir pra chegar onde você tá hoje, cara? Ixi, ele era o A quando ele começou. Opa, caramba, até hoje eu tô persistindo. Não acabou ainda não a vida, né? Não chegando, não acabou ainda não, ainda tem muita coisa ainda. Mas isso é uma das coisas que, um tempo atrás, teve até um negócio desse aí, o que é que os jogos me ensinaram, né? E, cara, eu aprendi a ser muito persistente e até paciente, né? Porque, por exemplo, eu joguei muito Sonic, então eu sempre gostava das coisas muito aceleradas. Talvez por causa do TDAH, mas enfim. Eu sempre queria tudo muito rápido, tudo muito mais rápido, acelerado. Gosto de jogos tipo Devil May Cry, que é muito rápido e, entre aspas, você consegue acelerar tudo, speedrun e tal. E, por exemplo, no Sonic, inclusive, tem uma fase que você não pode acelerar, porque quem vai ditar o ritmo da fase é a própria câmera do jogo, né? Quando era mais longe, a fase da ponte do rio que cai. Era uma que você ia andando. Nome de música sertaneja. Então, você tinha que seguir o ritmo da câmera. E tinha uma parte nessa ponte que a ponte ia caindo, mas se você fosse muito rápido até o final da tela, a ponte caía e você caía junto, porque não tinha mais tela pra você jogar. E ali eu lembro que foi a primeira coisa que eu tive, cara, eu não posso acelerar, eu vou ter que ir devagar também. Então, assim, eu aprendi muito isso também, que você, não só a persistência, mas também tem hora que você tem que entender o que tá acontecendo e seguir o ritmo. Eu acho que a gente tem uma geração mais nova que é muito impaciente, que é muito ansiosa e quer crescer muito rápido. E as gerações mais antigas, elas tinham mais paciência e perseverança. E hoje o pessoal tem pouco. É uma virtude que a gente precisa produzir melhor na nossa geração, que é a virtude da paciência. Tava ontem falando com o Risato, tá até aí ouvindo a gente, que eu tô assistindo Supernatural, né? Eu nunca tinha visto tudo, assim, também. Porque... Nossa, e precisa de perseverança, né, irmão? Muita perseverança por temporada. E ao mesmo tempo paciência. Porque, assim, o formato da série é totalmente diferente do que a gente tá acostumado hoje. Exato. A gente acabou de falar de Last of Us, e a gente tem o Felipe aqui ingrato, que, por exemplo, deu nota baixa com a série que tem 9 episódios. Tem barriga. Eu tô vendo uma série, cada temporada tem 24 episódios. Imagina só. Se eu for descontar a nota achando que tem barriga, vai ter menos 5. E realmente é uma questão de contexto. A gente é muito mais acelerado, a gente não tem paciência. E eu brinquei aqui, mas assim, você pegar o Last of Us ou Game of Thrones, são séries que assim, você tem às vezes um episódio na temporada que ele é um pouco mais lento. E a galera, cadê os dragão? Cadê os demônios? Tem que acontecer tudo ao mesmo tempo. E isso nos jogos ensinavam, porque tinha a fase, igual ele falou, que você vai... Calma, que você só vai apreciar um pouco. Vai caminhando, vai tranquilo. Também tem hora que é aflição. Você tá na água, meu Deus, eu preciso sair daqui que eu vou morrer.
E isso te ensina a ter um equilíbrio, uma estabilidade emocional muito grande, assim. Você falou em acelerado hoje, um tempo atrás, né, uma das séries que fez muito sucesso é 24 horas, cara. Nossa, e era assim, Cara, Jack era Bauer. uma hora de episódio, né? Jack Bauer. 1 hora de episódio, entre aspas, né? Porque era 43 minutos. Mas assim, hoje você não sei quem aguentaria assistir 24 episódios de 40 minutos de uma série pra uma temporada. Então a gente vem de uma geração mais que aprecia, entre aspas, como você falou aí, um pouco mais, sabe? Hoje você vê um vídeo no YouTube com 2x. Não existe isso, cara. Acelera isso aí, vai. E se alguém tiver ouvindo esse podcast em 2 vezes, eu vou ficar bravo, hein? Nada de assistir ou ouvir podcast Não 2 vezes. fica bravo não, deixa ele assistir. Não ouvi. só Mas aí eu ouvi a 2 gente vezes, então. falar Que aí valeu. Pronto. devagar. Procurando a Dory. Mas, ó, eu lembro de uma frase importante que a gente tem nessa geração que é ansiosa, acaba sendo uma geração que não quer sofrer. E o sofrimento ensina pra gente. E eu tenho que dizer pra você que tá acompanhando a gente que você vai sofrer. Você vai ter momentos difíceis na sua vida que você vai ser obrigado a ter paciência e a persistir. E a frase diz o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ele tá falando que a gente fica feliz porque a gente recebeu um presente de Deus. Só que a gente também fica feliz no sofrimento, nas tribulações, porque sabemos que a tribulação, o sofrimento, produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Vê que tem um processo. Então você tem um processo do sofrimento que produz perseverança, que vai trabalhar o seu caráter. E por fim, esse caráter aprovado, você vai ter esperança, você vai conseguir para a próxima fase ter XP maior para poder seguir em frente. Foi legal você citar o Z, que é quase o Joseph Klimber do streamer, né? O cara teve que recomeçar. E quem quiser ouvir mais da história, tem que ouvir o podcast. Qual que é o nome? É verdade. Foi dos eventos? Foi dos eventos. Final Fantasy. O seu não, também, verdade, mas o dos eventos a gente tem um momento... Já terceira vez aqui, né? Vocês são obrigados. Que lá você rapaz. conta a sua história e o cara vai saber mais o que é recomeçar e falar, não, tem que... É verdade. E de novo. Quê? Só não lembro o número, mas eu sei que... Mas tá é perto, coisa tá do- perto. Mas tá aí. Faltam Vai ouvindo todos eles até chegar. Uma hora você chega, né? Chega lá. uma hora você chega. Agora, outra coisa que eu acho legal, a gente falou já um pouco, é a pressa contra a perfeição. E aí tem outra frase legal, muito bacana, que tá lá aí num livro. Olha, você não gosta da Bíblia? Lê pelo menos esse livro aqui. E eu te garanto que você vai gostar e vai ler todos os outros. Vai enlouquecer. O que eu que li tá em Romanos 5, de 3 a 5. Agora, tem um outro que é um ditado antigo, que está no livro de Provérbios, capítulo 14, Que é versículo loucura pura. 29. Esse é muito bom. Que diz o seguinte: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Ele revela tolice, burrice. Não se precipite. Cara, como você é burro. Não seja burro. Você não viu? Um amigo meu tava mandando dia mensagem lá na igreja dele. O pastor tava falando, não, porque Deus, ele faz as coisas. Mas tem que tomar cuidado porque você é burro. Aí ele dá um medo. Isso é o que tem que acompanhar a gente. Às vezes a gente é muito burro mesmo. E a pressa, igual a gente falou, o Sonic é um jogo que a gente te leva a ter pressa. Mas é interessante como ele tem momentos que ele fala, peraí, mano, você tá correndo igual um louco, calma aí. E se você tem pressa o jogo inteiro, você não vê o verdadeiro final, porque você passa por ele correndo e você não realmente desfruta o que o jogo tem preparado pra você. E o Mario é a mesma coisa, né? Imagina zerar o Mario sem as estrelas, é um final. Nossa. E hoje em dia, cada vez isso se ampliou mais. E agora você tem essa questão aí de você platinar, né? Você ganhar aquele troféu. O pessoal deu um jeito de premiar quem persiste no jogo, né? Quem insiste. Aproveita toda a experiência. Exatamente. Então aproveitar a experiência vale a pena. Isso não apenas nos jogos, mas principalmente na vida. Levar a vida correndo aí. E aí temos as lições de amizade, né, Felipinho? Né, você chega lá, que bonito, né? O Mario vira pro Luigi e fala assim, se a gente ficar junto, a gente passa por tudo. Aí no Sonic Prime também, ele fica o tempo todo lembrando que ele desprezava os amigos dele. E ele passa por uma jornada de aprender a valorizar a amizade, os momentos
em que você está junto com os seus amigos. E tem um momento interessante lá que a Rose vira pra ele e fala: olha, o presente a gente tá junto, a gente tá aqui. Porque ele falou: o presente que vocês estão me dando é só uma árvore, né? E ela fala: não, o presente a gente tá junto, a gente tá aqui como amigos. Isso é a coisa mais importante, né, Felipe? Sim, até falando do filme do Mario, ali no final mostra o quanto que o Mario investiu no Luigi, no seu irmão, pegando o exemplo do filme, né? E o Luigi no filme, ele... Spoilers aqui, né? Ele é bem medroso. E no final ele acaba tendo uma ação revolucionária. E ele nunca fez um ato de coragem como ele fez no final pra salvar o irmão dele. E aí no final das contas eles tocam no braço um do outro, né, e tal, e o Mario até fica feliz porque vê o tanto quanto que ele tinha investido no irmão, e às vezes a galera não valorizava isso. Então é um ponto positivo até, não só no filme, mas quando a gente fala sobre videogames e tal. Normalmente a galera sempre pensa em jogos, mas pensa nos amigos também. Falando do Sonic e do Mario, que a gente contou a espiral da história, normalmente esses jogos a gente sempre jogou com alguém, ou alguém chamou pra casa do outro, ou na locadora. Então acho que isso é um ponto positivo também nos filmes e nos jogos agora da atualidade. Eu sempre gosto quando você tem um grupo, né? A gente falou no cast recente aí que o Zé tava sobre Final Fantasy, porque muitos dos jogos, por exemplo, é um herói solitário, mas que no decorrer da história ele percebe que ele precisa do grupo, ele não vai resolver tudo sozinho. E acho que o Mario e o Sonic, de certa forma, tem isso também. Por mais que fala, claro, eles são um carro-chefe, eles são o principal, precisa deles. Eles vão brilhar no final, mas assim, eles só chegam onde chega por causa de quem tá em volta. Você precisa ter os amigos, senão não dá conta. E isso pra vida é muito bom. Todo mundo é principal na sua vida, mas coadjuvante na vida de alguém. Então, você tem um papel na vida dos outros. Se você não entender isso, realmente você vai levar a vida com pressa sem nenhum propósito. Eu era pobre. Começou essa história de superação. Eu era um bêbado. Não, pera aí, droga. Essa é boa, hein? Vai aparecer o pique na tela do cara agora. No sábado no culto lá. Essa música era pipa voada. Eu conheço não Corinho de Fogo, isso não? Oxi, encontrei Jesus. Mas aí, o que aconteceu? Odri Candalarrai. Nossa! Aí eu ia pra Cuiabá de carro. Mas você era pobre, beleza. De carro. Tinha um carro? Emprestado. Teve uma vez que a gente foi de Fusca emprestado. E aí... não era você carro, tinha era amigo Fusca, pra emprestar. beleza. Não, mas Fusca é mais do que um carro, tá? É um motorhome. Essa juventude aí não entende nada disso. A gente parava em Campo Grande e lá tinha um primo de terceiro grau, sei lá, que jogava, e ele tinha o Mario, e eu ficava maluco pra jogar aquilo ali. E ele jogava lá no Nintendo. Eu acho que naquela época a Nintendo era distribuída pela Gradiente. Nossa, teve essa época, meu Deus. E aí eu lembro que tinha o símbolo da Gradiente, tal, uma empresa antiga aqui, e eu olhava aquilo e falava: cara, que jogo legal. E aí depois, só que eu nunca tive Nintendo. E outra experiência que eu tive, que eu não sei o que aconteceu, acho que meus pais não estavam em casa, eu acabei ficando um pouco na casa de um menino mais velho da minha rua. Sentei lá e fiquei assistindo ele jogar. E eu lembro dele jogando Mario, e ele parava, e numa vez que... Aí a mãe dele deu pra ele um prato de comida e tava todo mundo torcendo por ele. Aí ele pegou, comeu o que ele tinha que comer rapidão, aí continuou jogando Mario. Achei primeiro muito streamer. Interessante. Quase isso. E a galera torcendo e tal. Achei uma experiência muito legal. Foram as primeiras vezes que eu conheci o Mario, mas... curiosamente, como eu não tive Nintendo, nem Super Nintendo, e os meus amigos não tinham, eu não joguei Mario, eu nunca zerei Mario. Eu não sei o que é a experiência. Não zerei. Eu não sei direito o que é a experiência de jogar Mario, cara. Mas eu tenho essas histórias da infância que foi um dos primeiros videogames com os quais eu tive contato. Não, o meu com Mario foi o Super Mario World mesmo, acho que zerei ele, fiz tudo que dava pra fazer, meus primos jogavam. É que lá em casa, assim, a gente era em 3, mas com os primos que moravam perto ali, tipo, na mesma rua, eram uns 12, assim, então cresceu. Eu era o mais novo. Aí o que acontecia? Todos eles, tipo, alguém tinha um videogame em casa, então, tipo, a galera tava indo pro Play 1, aí deixava jogar o Super Nintendo, entendeu? Você não jogar com o controle desligado no Play 1 do lado, então aí eu joguei o Mario. Joguei o Sonic também, mas assim... Minha experiência com Mario eu consegui zerar. Foi, eu acho que o primeiro jogo, talvez, que eu tenha zerado. Mas não tinha feito tudo, claro. Mas ele é um jogo que, igual a gente comentou, você tem atalho. Então, às vezes, você tá lá no segundo mundo, você vai pro quinto. Quando você vê, você terminou o jogo, dá pra terminar. Então, foi uma experiência muito boa. Mas, assim,
Na época, eu acho que eu não apreciei nem a trilha. Era só, legal, porque a jogabilidade é muito fluida. Ele é atraente, né? E uma vantagem também do Super Nintendo, você tem mais botão no controle. Então você consegue fazer mais coisas. Super Nintendo você tem mais botão. Que você tem os LR Sim, aqui, Você né? tem, você tem Mas eu peguei Mega Drive com 6 botões. Não, mas aí você tá pegando bundle Mas o já 6 da fazia a Tecton. mesma coisa. O Sonic é O só... Mega Drive tem 3 botões, pô. Não vamos começar Tem a 3 roubar. botões, é ABC. só. 3. Mas pro Street Fighter fazia diferença. Sim, mas aí não é... É verdade. É bundle, né? Que eu falei, eu peguei um Xbox com Kinect outro dia aí. Mas é um jogo. Jogar um jogo. Então, isso também dava um ganho muito bom. E assim, o controle naquela época fazia muito sentido. Hoje você pega o controle do Super Nintendo na mão, é minúsculo. É verdade. Mas na época que você era criança, fazia total sentido o controle daquele tamanho. Então, assim, um jogo que me marcou bastante. E hoje eu não jogo mais, né? Mas jogaria. Mas assim, fica a dica pra quem tá ouvindo. Tenta jogar uma versão oficial, assim. Porque emulador você perde muito de jogabilidade. Então, você jogar Mas tem uma versão oficial que você acha fácil na internet. Você digita Super Mario Bros, a primeira coisa que aparece é uma sim. versão online oficial mas do, não é a mesma do jogo coisa. original. Mas se você jogar, tipo, Super Mario World em algum console, ou um Sonic 1, 2 ou 3 licenciado em algum console, eles se preocuparem em deixar a jogabilidade ok. Legal. Você jogar em emulador, Mais você sempre fluida, tem né? uma perda muito grande, assim, é triste. Joga Top Gear acho que emulador, Super a música Nintendo fica em 0.5. Não fica não. Eu joguei a minha vida toda assim, em emulador. O Mario que eu zerei foi em emulador. E nunca tive problema não. Isso em 2001, 2000. Ah, não, mas a experiência no Super Nintendo é muito melhor. Com certeza, mas né, é só pra quem era barão mesmo. Ah, Barão. Mas quando foi a primeira vez que você teve contato com o Mario, Zé? Com o Mario foi muito tempo depois. Foi, assim, meu primeiro contato com o Mario Que Mario? tá repreendido pra trás de mim, Amém. safado. Esses caras pecadores. O Mario, minha primeira experiência com o Mario foi, tipo, em 98, na casa de um amigo meu, né, um colega, na verdade, que ele tinha, tipo... Era sempre a galera que tinha um pouco mais de condições, né? Tinha Mario, tinha o Rei Leão na época também, era bastante. Mas o meu primeiro contato com o Mario foi justamente em 98. Já com o Sonic foi em 94, que foi o Mega Drive, o Master System, né? Que a gente ganhou. E eu acho que foi o jogo que eu mais explorei na vida, porque era o único que tinha. Então, eu explorei muito mais. Já o Mario eu joguei, assim, vi o pessoal jogando, mas não é que não me chamava atenção, mas eu não tinha condição, então eu evitava sonhar. Tipo, eu sempre, tipo assim, eu sempre aprendi que assim, olha, se não dá pra ter, não tem pra que você ficar É tipo babando eu não pra ficar isso, assistindo Final Fantasy XVI. Só tá no Play não, mas se 5. quiser assistir, ó, twitch.tv/Zé, vai ter lá. Muito Final Fantasy. Cara, agora ele vende o jabá. Claro. Não, esse aí eu não vou deixar passar, cara. Então, Felipe, como que você conheceu o Mario? Cara, assim como o Zé, eu tive contato mais com o Sonic do que com o Mario, né? Porque eu era o console do tio, que passou pro outro tio, depois passou pra mim, e era o Sonic que eu tinha e eu jogava a minha vida inteira, por um bom tempo. Mas aí meu primo, o pai dele tinha uns recursos a mais, né? E aí ele usou, acho que o Super Nintendo e o 64. Então eu creio que no Mario World foi quando eu tive o primeiro contato com o Mario, mas eu joguei bem mais o 64. Porque chamou bem mais atenção por ser o 3D, né? Depois disso, só emulador. E eu acho que o Mario RPG foi o que me prendeu mais. Mas também eu nunca tive PC tão cedo. Eu inventei as coisas bem mais velho, até porque foi quando eu comecei a trabalhar e tal. Aí daí eu sou louco por portátil na Nintendo, né? Então eu tive o GBC, tenho o GBA ainda, tenho o DSi e tenho o Switch agora que a minha digníssima esposa me deu. Então um beijo pra ela. E tamo aí, porque lá tem uns emuladorzinhos, né? Se você tem um Switch... Não, e agora tem até as versões oficiais, né, de alguns jogos. Sim. É tanto que algumas eu tô zerando o Zelda tudinho, velho, na ordem cronológica, porque eu joguei alguns, não todos, né? Inclusive um desses eu tenho um cartucho, que é o do Oracle of Ages, do GBA. A Link to the Past. Inclusive, eu tenho o Pokémon Yellow também, original, e o F0. Então, assim... Lá tem a possibilidade de você jogar alguns jogos das franquias antigas. E hoje liberaram até Pokémon Stadium, se eu não me engano, do 64. Sim. Então, assim, se deliciem com esses joguinhos, viu, cara? Muito bom. O Sonic eu conheci porque eu tinha o Master System, já tinha lançado, acho que já tava... Eu lembro de uma propaganda, eu não sei se do Sonic 2 ou do Sonic 3. Morri de inveja, achei o jogo maravilhoso. E aí procurei o Sonic, quase comprei o Sonic Pinball, ou um outro Sonic do Robô, outro jogo do Robotnik. Pra Mega que Drive. depois eu fiquei sabendo que era ruim, ainda bem que eu não comprei. E aí eu comprei o Sonic Chaos. Sonic Chaos, que é um Esse jogo... pra Master System, que a história é que o Tails é sequestrado pelo Robotnik. Então você tem que correr atrás do Tails. E também as Esmeraldas, o mesmo esquema. E aí esse foi o primeiro jogo que eu platinei, que eu consegui na raça, na unha,
pegar todas as Esmeraldas do Caos, um jogo difícil pra Master System também. E aí, todo jogo de Master System é difícil. Pô. E aí depois comprei o Mega Drive, difícil, um Mega cara. Drive que ele tinha 6 jogos. Lá Nossa, você que escolhia isso, e um eita, deles coisa era o boa. Sonic. E eu acho que tinha Sonic 2 também. Cara, Tinha 6 que jogos. experiência. Sonic Chaos, Sonic 2, Sonic 3. Não, era Sonic Shinobi. Não, é tinha Sonic, Shinobi, Streets of Rage, Golden Axe. Golden Axe. Bom, Golden Axe. Um amigo meu tinha ganhado esse aí. É que meu Mega Drive era o Mega Drive 2, né? Que era aquele que tinha botado Streets of Rage Tenho melhor que Final Tenho ele Fight. ainda até hoje também. Mas o Mega Drive 3, eu acho que vinha com jogos na memória também, não é? Sim, sim. Streets of Rage maior que Final Fight. Eu concordo plenamente com isso. E agora, como é que você conheceu o Sonic? Mega Drive. Joguei Sonic no Mega Drive 1, porque assim, como eu falei, pra mim já era uma geração muito atrás, né? Quando eu comecei a realmente jogar, entender, já tava indo pro Play 2. Então, eu tinha lá em casa, porque tinha ido os consoles mais antigos. Eu lembro de ter jogado uma coisa que eu tinha um amigo que conseguia ser mais atrasado que eu tinha um Dynavision lá, e aí ele tinha o Jogar o jogo Dunk, não sei o que, da pistola lá, o né? jogo da pistola. É, que inclusive isso aí. o Player 2 Dunk consegue mexer os patos, né? Sabia que é mó várzea. Não sabia, É, ó, você 10 anos jogando, nunca soube que dá pra você deixar o jogo mais difícil pro amiguinho. Então eu joguei o Sonic 1, mas assim, na época não me chamou muita atenção porque eu já tava numa outra vibe. Mas depois eu joguei. Quem jogava muito era minha irmã. Tipo, ela curtiu o Sonic mais que o Mario, provavelmente. Depois eu parei pra jogar e realmente é um baita jogo, a trilha é fenomenal. Assim, os caras tirou leite de pedra do Mega Drive também ali, porque fez um... Como eu falei, eu acho que é um hardware que tem a qualidade de áudio muito ruim, mas o do Sonic é bom. Você ouve o Sonic, não parece que é do mesmo videogame. Você não consegue achar um outro jogo no Mega Drive com a qualidade de áudio tão boa igual a do Sonic. Mas talvez porque eles investiram muito, né? Eles precisavam realmente É, faz sentido. É, tiraram leite de pedra dar um mesmo. upgrade ali. Então, Bom, vocês já falaram do Sonic, né? Como que vocês conheceram o Sonic aí, né? Sim. O videogame É, hereditário. porque assim, o Mario realmente eu não tive muito contato, né? Foi só o Super Mario mesmo World, né? Que foi o que eu mais joguei. Na real, eu jogava um jogo que eu adorava no emulador também, que era. Como é que era o nome do jogo? Era tipo um que era Tetris. Tetris Attack, o nome do jogo. Tetris Attack. Cara, é absurdo, velho. Eu adorava aquele jogo. A Boa. gente fazia competição lá em casa, era o primeiro esporte que teve. Então. Chamava a avó pra jogar Tetris. Ah, Deus, lembra que o Street Fighter tinha competição nele? Que tinha um campeonato, eu acho que era o Super Street Fighter 2. E a gente fazia campeonato entre a gente ali de amigo. O Eu acho Street que Mortal Fighter Kombat começa a também existir mesmo do 3 pra frente, né? tinha. O quê? Ah, aquele Street Fighter 02. Não, Como é que é? Um é ruim demais, né? Não. O 1 você esquece. Não, O 1 você nem pera. acha o 1. Você nem acha o 1. Não, o 1 você desencana. Você cancela. Meu querido, Street Fighter 2. Mas é o 2, qual que é? O 2 que tem turbo? 2 turbo, porque tem um que... Eu acho que é o 2 turbo. que o 2 também é ruim. Aí tem o 2 Não. turbo que tem mais personagem, um Não, negocinho. Não. É porque assim, o 2 Cara, clássico, É o você Ryu, não... Ken... Não, você não consegue jogar com os 4 chefões, que é o Bison. Bison. É que o Mr. Bison era o chefe, mas aí os caras chamavam outro de Bison. Tinha uma treta lá. Era o Mr. Bison, Sagat. o Sagat, Mezak. o Vega. E a pedida. Sadraque, o E qual que era o Mandrake. nome do boxeador lá? Esqueci. Balrog. É, Balrog. Isso, Tyson. então era primeiro o Balrog, depois o Vega, depois o Sagat, o penúltimo, e o último era o Mr. Bison. Os 4 dificílimos e os outros personagens eram jogáveis, que era aí o E-Honda, o Blanca, Ryu Ken, Chun-Li, etc, o Guile. Etc. Acabou Era- já, tá certo também. Não cabia 18 personagens. Era Não, o Dalsin e o Dalsin, bom, Não, mas enfim. o que estourou foi o Street Fighter 02. Eu acho que foi o 02, que é o que o... 02? O Alpha? esqueci. O Alpha 2? Street Fighter 02. Eu conheci como 02, mas é o mesmo, é o Alpha 2. Vocês não tiveram a infância do início dos anos 90? Não, eu joguei o Street Fighter. Mas né? é que ninguém o jogou, melhor. você que lembrar que no você bar 02. do fliperama? No fliperama do Eu bar? prefiro- Já começa que nos anos King 90 of você nem devia estar no Fighters. fliperama. Agora Era um rei, tá? ambiente pra sua idade. Nossa, King of Fight 97. Te dou 2 bonecos, jogo só com Blue Mary, bora? 2002 eu sou rei, tá bom? Ah, 2002 eu devia sou ter rei. te batido lá na Aqui não feira tem que não, tinha não. os jogos Se tiver- antigos. Nossa, Fliperama é bom velho, eu demais, dava velho. surra em todos vocês. Dá aula em Fichazinho você. de 25 centavos, eu ia a pé do colégio pra poder Valendo comprar a ficha, e jogar tem que pôr após a escola. 50 centavos na mesa pra jogar. Deixa o Felipe Nossa. falar, você fica falando em cima dele. Eu gostei dessa fala, história. Fala aí, Cão. Você ia com 25 centavos, como é que era? Eu Atravessava a feira lá? voltava com meus amigos do ensino médio, um beijo, galera aí, os famosos NMs, ó. A gente voltava de pé pra poder a gente comprar as fichas no fliperama e jogar em frente ao colégio rival pra dar uma pisa neles
deles. E no final a gente lá, É isso. cara. depois de não sei quantos quilômetros, a gente comprava uma vitamina de R$1. R$1 a vitamina. Exato, é isso. pô. O pai dava É 5 isso, reais é pra você comprar pão, voltava sem nenhum pão e colho roxo. Não, pera aí. Não era nem 5 conto, porque a volta do ônibus era tipo 3 Não, conto, tá sei lá, tudo. inteira. 5 conto é muito caro, Não, 5 pô. pra pegar o ônibus e comprar o pão, Nessa pô. época, acho que com R$1, a gente dava pra comprar muito pão, velho. Dava pra uns- Com R$1 sei comprava lá, uns 10, carros. 15 pão, Não, velho. pronto, os 10 caras pães, agora 10 pães, Eurotrip. 10 pães. Dava 10 pães É fácil. sério, 10 mano, pães era 10 fácil. Eu lembro que a pães ficha era 10 centavos, cara. Era isso mesmo. Sim. Era isso mesmo. No ensino médio era 25, velho. Quando era mais novo, era mais barato, pô. Era 10 centavos a ficha. Hoje 10, você vai 15. na Hot Zone e você gasta R$30 em... 2 pães. por aí. Tu joga dois. Cara, vocês lembram de um jogo da SEGA aqui, uma dúvida com vocês. Vocês conhecem o Dynamite Ducks? Dynamite Que é um Ducks. patinho azul Muito bom. Conheço. que dá um morrão. Cara, esse jogo era muito bom no Master Não System, velho. Meu primo tinha e o Vigilante 8 também. Cara, o Vigilante 8. Nossa, agora Vigilante você 8 foi era bom. longe. A musiquinha Eu lá. adorava esse jogo, Ei, velho. a música. Cadillac Nossa. Dinossauro. Ó, um jogo que eu adorava também bastante, que eu gostava muito, e tinha que ter uma pistola que eu até ganhei, né? Mais uma vez, né? A repassada Saidinha aí de do- banco dos o nome. tios mais ricos. Wanted, velho. Depois Wanted, quem... Wanted. Cara, pode jogar. É o melhor jogo de faroeste que eu joguei na vida, velho. Assim, não é o melhor. Ele é o mas- pobre mais falso, né? Ele tinha tudo. Não, tinha que ter a pistola, mas ganhei aqui, ganhei ali. Não, Pobre pera fake, aí. pobre Eu fake. tinha porque meu primo ganhou. Eu não, a Ele gente sabia não que você comprou pegava isso. dele as coisas ou... Não, pô, foi presente. Aí foi quando eu fui ter fita. Foi o Wanted. Aí foi quando eu mais joguei o Master System. Foi o Wanted, Psycho Fox, tinha Turma da Mônica, Sonic Chaos. Isso tudo eu joguei Turma da depois que meu Mônica primo é não muita podia jogar sacanagem. mais. Sonic ou Mario? Eu já digo Sonic. Ah, os três já falaram aí que prefere Sonic. 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 Mario muito maior que Sonic. Não tem Vai, jeito. Mário, fala aí, Barão. Vai, Mario muito Defende maior tua que tese, Sonic. defende tua tese. Ah, o Mario ganha do Sonic no Olympic Games. Presta pra nada esse bicho. Perdeu na corrida pro gordinho encanador. Acabou. Mas perde no Smash Bros. Perde. Não depende. Me dá o Ei, Mario. é Dá uma uma pizza surra no- boa, viu? É uma pizza boa. O Mario ganha com recurso. O Mario é um investidor que investiu. Hoje ele tem recurso, continua lançando o jogo. O Sonic faliu. Vejo em Não, Bitcoin. Tem o último jogo aí que o pessoal falou muito bem Não, desse o último Sonic tá jogo. voltando. Sonic Mania também foi uma volta muito boa. Lançou Só o agora Sonic essa tá daí. voltando igual o Drogboy a voltar pro Corinthians, né? O Tevez tá vindo também. Ah, não entendi. não, pra mim não faz diferença. O Sonic, assim, ele era um jogo linear, mas por ser acelerado, eu sempre achei o gráfico do Sonic melhor que o do Mario, com toda a sinceridade. Nossa, você tem miopia Toda grau o quê? Não. Músicas melhores. Meu Deus! Um jogo mais atraente. Muito apego emocional nessa nota Mas aí. é claro que o Mario, eu tinha a impressão que o Mario você tinha mais coisa pra fazer. Só que o Sonic era muito mais gostoso de jogar. Porque dava pra você fazer... Você poderia jogar aceleradão, e aí era uma delícia, cara. Você ia lá na Green Hill, 10 segundos, a gente até disputava pra ver quem zerava aquela fase antes. Mas o Mario era uma outra impressão que Sonic eu tinha, tem a música assim. melhor que o Mario. Isso é um pecado capital falar um Bom. negócio desse. Aonde? Por que não é melhor? Porque não é, é só você falar no imaginário das pessoas. Eles lembram das músicas do Mario. Do Sonic, meu, é a primeira e olhe lá, cara. Do Mario todo mundo vai lembrar eu o só lembro daquela- o tan, 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 Uhum. tan, 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 tan. Ah, mas o do Sonic também o pessoal vai mas lembrar. do Sonic também tem muito, assim. Tem pô. o quê? Tem Por vocês, exemplo, são tudo streamer. pará. Tá, aí ninguém mais lembra de mais nada. Qualquer um que viu. Nem sei do que você tá fazendo. Eu não sei o que faço ideia. Isso aí parece a música de show de calouros. Olha Ele que tá música- cantando. Não, Parece tinha- que o Silvio não, Santos não. vem aí, olha lá. Tinha até variação na música. Você olha, vai, vem, vai. Ei. Oi. Mas é melhor ou não do que calcinha preta? Digam-me. Calcinha preta reina, não tem como. Calma aí, não Só tem pra como. gente fechar, então os filmes, o filme do Mario eu achei muito bom. Não vi ainda, então. Achei o filme muito bom. Não posso opinar. É Illumination, né? Então, assim, você vê ali o DNA do meu malvado favorito, dos filmes da Illumination, que a animação os caras arrebentam. Então, eles conseguiram unir. É claro, é um filme super acelerado, né? Como deveria ser. Eles vão encaixando easter egg lá até morrer. Sim. Tem tudo de easter egg de tudo que você imagina. Mas e eles conseguiram encaixar aquilo e fazer sentido na história. Então é um filme muito bem acabadinho. Acho que é uma animação assim realmente excelente. E o Jack Black como Bowser, o cara arrebenta. O cara Cara, é ficou bom. bom, velho. Ele já parece Ficou bom igual, né? Exato, já tem algumas semelhanças. Cara, a musiquinha me pegou, velho. Minha esposa tava indignada que eu tava repetindo a música Pit. Mas a música é muito boa, velho. Muito boa mesmo, sem brincadeira nenhuma. Eu achei coeso,
bem coeso pra um Também. filme adaptado, assim. Ele funciona, gostei né? dos Ele easter eggs. funciona muito Sim. bem. Tem os easter eggs e tal, tem muito fanservice, eu gostei pra caramba, porque pensaram muito. A trilha também pega muito das músicas roladas nos jogos e tal, mas o Sonic, pra mim, tem a possibilidade de bombar mais se eles conseguirem deixar 1, 2 e qualquer outra infinidade que eles... Deus queira que acabem perto, né? Não estiquem muito o filme. Igual Velozes e Furiosos. É. Mas porque, como pelo são amor os de Deus. filmes? Os filmes do Sonic eu não Sonic assisti. 16. O filme Sonic do Sonic eu correndo assisti o 1, espaço. não assisti o 2, né? Mas aquele que é o Jim Carrey é o Robotnik. Sim. É um. É, esse Mas é o o... problema é que a gente fala de superar aí, o Mario já tá absurdamente, né? Não, em termos de falando de bilheteria, bilheteria, ele sim. tá brincando, né? Agora eu não sei se eles conseguem deixar uma história coesa nos próximos também, entende? É isso que eu tô falando. verdade. O do Sonic acaba que fica mais prático, se é que eu posso dizer assim, deles deixarem, sei lá, 3 filmes e ficar redondo. Mas tem a possibilidade de fazer besteira, Um pouco entendeu? mais pra poder... Olha lá o Mas capitalismo. sempre o Mario terceiro faz É o merda. selo Peter Jackson. No Mario eu tô com um receiozinho justo. maior, sabe? Mas foi muito bom, velho. Eu gostei muito do filme. Não, ali tem espaço, por exemplo, apareceu muito pouco o Yoshi, não apareceu o Bowser Jr., não apareceu Sim. um monte de personagens ali que podem ser melhor trabalhados. Então, eu entendo que de propósito, eles fizeram com um espaço pra Pelo poder que vendeu, trabalhar. tem. Mas com certeza vai ter Ah, continuação. com certeza. Isso é bom, porque vai trazer mais até adaptações, né? Acho que The Last of Us foi um que abriu muito, assim, a visão pro pessoal que dá pra fazer e não precisa fugir muito, não precisa Exato. pegar o nome Resident Evil e botar umas coisas nada Uma a ver. russa atirando em todo mundo. Eu acho que a gente tá num ano enfim. de virada aí da Da do game. adaptação. Eu acho que dá pra pegar muita coisa boa sem precisar fugir muito da história do jogo original, né? E como você falou, até os sons eles pegaram, isso mexe muito com a gente, tá ligado? E o Sonic conseguiu fazer essa passagem aí do mundo real pro mundo paralelo deles, mas o Sonic Prime eu acho que faz de uma maneira diferente. Ele obedece mais às regras do jogo. Só que eu não assisti o filme do Sonic, então também não posso dizer. Os filmes são bons? Eu vi um, só não vi o 2 também. Um é bom, eu achei muito bom. Filipinho que viu os dois, né? Pode dar um grau aí Não, de o 2 eu também não vi, não. Não, Só mas vi eu- alguns traços. Mas eu você curti viu muito o Mario e o velho. Sonic. O que você achou, assim? É. Que- Como Quem eu falei, foi melhor? o Sonic, no quesito história, eu vi que tem a possibilidade de ser bem mais coeso se postergarem ainda com mais filmes. O do Mario, eu acho que tem um perigo de perderem a mão. Porém, o Mario tem bem mais fanservice, né? Não tem pra onde fugir. Só em um filme só, a bilheteria já conta isso tudo, né? Tá vendendo não só Pokémon pelo até carinho, hoje, assim. a Nintendo aí, meu. Se você quiser vender Mario aí, vai Mario Verde, Mario Azul, Mario voando, Mario amarelo. Tem o Wario, dá- tem tudo aí. O Wario, não Tem o apareceu Mario o Wario. também, velho. Ah, O Mario para. também, tinha esquecido. É mano. verdade. Caramba, Vira o M e é velho. outro personagem. Velho. Vai ter o Vai ser o Lário Mario do também. Mal. daqui a Vai ter o pouco. Lário. Mário do Mal. O Dário e vai. Tem letra. O Dário, O ano do Rei Dário. Dário, vai o Mario. Ai, bigode não vai faltar. Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.